Muito bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso último dia da formação continuada sobre escola pública, ali democratizando o uso das tecnologias. Para quem não me conhece, sou o professor Marley. É um prazer estar nessa manhã de sábado ensolarada e bonita com vocês para discutir hoje um pouquinho ali sobre robótica educacional, né? Vai ser um tema bem legal. Eu confesso que eu não entendo muito, então vou prestar bastante atenção. Já preparei minha caneta, meu bloquinho de anotações para anotar tudinho que a nossa convidada especial vai trazer aqui para gente. Então também pega o seu bloquinho aí, já vai anotando, fazendo todas as anotações para depois você conseguir refletir e também ali utilizar tudo que vai ser falado aqui nessa nossa live, certo? Lembrando que todo o material que a gente fala aqui na live depois fica lá no ambiente do cursista para vocês terem acesso, fazer o download dos materiais dos encontros passados, enfim, fica lá para você assistir quantas vezes você quiser também. Então, fiquem bem tranquilos que depois vocês vão conseguir assistir esse material novamente. E já vai colocando aí nos comentários, né, que é o seu nome, de onde você está falando, de qual escola você é, de qual cidade, enfim, eu gosto de conhecer vocês ali de uma forma bem próxima, porque isso deixa o bate-papo muito mais pessoal. Além disso, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, porque sempre nós temos ali eventos gratuitos para auxiliá-los nessa formação e utilização dessas novas metodologias, dessas tecnologias aplicadas à educação, enfim, a todo esse universo ali que está rodeando o professor do século XXI. Então, sem mais delongas, vou chamar a professora Carla Luquizic. Professora Carla, seja bem-vinda. Obrigado, Marlon. Bom dia para o pessoal que chegou. Muito obrigada pelo convite para fazer a nossa oficina. Eu que agradeço. A professora Carla, pessoal, ela é formada ali na área de informática, ela tem mestrado na área de educação e tecnologia, é doutoranda também nessa área, então, assim, sumidade no assunto. Ela é diretora de projetos na Classmaker Educação, então ela tem um vasto conhecimento, porque trabalhou como professora de robótica por muito tempo ali, tem ali uma vasta experiência. Professora Carla, fica bem à vontade ali, a fala é toda sua. Bom, eu trouxe hoje aqui para vocês, para a gente entender um pouquinho como que funciona essa fundamentação da robótica e a metodologia. E vou mostrar para vocês também, mais ali na frente, aí na nossa oficina, no nosso trabalho de hoje, um programa que eu utilizo virtualmente, porque dá para trabalhar robótica virtual, né? Diferente do que as pessoas dizem, eu não vou conseguir trabalhar robótica em época de ensino híbrido, se eu estiver só no virtual, ou seja, mesclado, ou no ambiente flex, tá? Mas você consegue sim trabalhar, inclusive com Lego, que era essa a nossa proposta, tá ok? Então, eu vou abrir aqui para a gente. Eu vou abrir aqui e aí o Marlon vai me confirmar se ele está vendo a tela. Marlon, você está vendo a tela? Tudo ok, professora. Tudo ok? Então tá, então vamos lá. Bom, o Marlon já falou um pouquinho do meu currículo. E, bom, eu tenho mestrado, como o Marlon falou, pela PUC de São Paulo. Eu sou doutoranda no programa trabalhando o novo currículo dos educadores no século XXI, com base nas escolas mais inovadoras do mundo, ou seja, trazendo um currículo de formação que não seja no Brasil, para que seja adequado ao nosso currículo, né? E já começou os primeiros movimentos disso, né, dessa adequação do currículo, essa mudança, né, essa migração do nosso currículo de formação, já desde a pedagogia. Nós já iniciamos aí com um projeto do ano passado, que são as escolas 2030. Então, a gente já iniciou esse processo de transição, né? Eu já tenho aí uma experiência de mais de 30 anos educadora, dentro da área da educação, como professora de robótica, Project Based Learning, aprendizagem baseada em problemas, STEAM, e aí eu vou explicar por que eu estou falando do STEAM. Estou como formadora docente de inovações de sala de aula, sou professora de pedagogia na PUC,
Sou professora autora, né, na Descomplica, Faculdade Descomplica, e agora estou com produção de material também dentro da FTD Educação e Moderna. Bom, o que é importante a gente falar dentro desse contexto todo é qual a importância de que a robótica, que os jogos, que os games têm na educação e quais são suas contribuições. Claro que a gente sempre entra naquela questão, mas tecnologia demais em sala de aula atrapalha, gamificação demais atrapalha, sim, a gente concorda com tudo isso. Para isso tem que ter um ponto comum, tá? Você tem que ter um ponto de equilíbrio em seus conteúdos, ok? Sou autora do livro Minecraft na Educação, eu refiz aí no meu mestrado, começando em 2015, a reconstrução virtual da cidade de Mariana, em Minas Gerais. Foi um projeto que terminou em maio de 2019. Trabalhei com todos os ciclos desde o Fundamental 1, desde os pequenininhos de 7 anos e quem passou a ser 6 anos, tá? E incluindo o pessoal do ensino superior. Então, foi um projeto incrível. Já estou com esse livro pronto e no mês que vem eu vou estar lançando o livro Educação 6.0 também. Bom, então vamos lá. Vamos entender um pouquinho quando a gente fala de robótica, vamos passar só rapidamente. A gente, quando assiste aqueles filmes de ficção, tudo aquilo que é ligado à robótica, Eu, Robô, com Will Smith, por exemplo, a gente sempre fala assim, olha, um robô tem que respeitar as 3 leis da robótica. Sempre quando a gente vê filme com tecnologia, a gente fala isso. Então, assim, quem foi o pai da robótica? Foi Isaac Asimov, ele era um russo, e ele desenvolveu já há muito tempo, isso já na década de 20, tá? Em 1920 já se falava em robótica na educação. E ele criou todo esse conteúdo, todo esse material, e aí, como era uma coisa que não conseguimos trazer para o nosso dia a dia, ele também era um escritor. Então, ele escreveu vários livros relacionados à robótica, livros esses, que hoje fizeram os nossos filmes. Por exemplo, esse filme que eu mencionei, O Robô com Will Smith, foi um livro que o Isaac Asimov escreveu. Então, vocês estão vendo aqui do lado esquerdo na telinha, o Eu, Robô, vocês estão vendo aqui. O Homem Bicentenário, quem não lembra daquele filme do Homem Bicentenário, que ele passou de 200 anos e era um robô que queria ser um humano, foi com o Robin Williams, foi um filme fantástico, um filme muito bonito, e as pessoas até comentavam, nossa, eu não sei como que eu pude chorar num filme daquele, porque aquilo comovia, ele mostra o quê? Um fator muito importante que a gente fala na robótica. Nós temos que prestar sempre atenção no termo humanização. Isso significa que quando eu tenho um robô, nós estamos vendo muitos robôs agora, que são cães, que ajudam. Vocês lembram do robô Sofia, aquela que consegue fazer a leitura facial pela inteligência artificial, ela consegue entender as expressões do nosso rosto. Por quê? Busca-se sempre a humanização desses robôs, para que eles não fiquem com aquela carinha tão assim de tecnologia, carinha de robô efetivamente falando. Nós temos aí, por exemplo, a obra chamada Fundação de Isaac Asimov, também gerou filme. Nós temos, assim, o Robô Completo, também. Eu tenho todas as obras de Asimov, sempre gostei muito de robótica, tecnologia, né? A tecnologia é algo que deixa a gente, assim, muito afeito com relação a tudo isso, né? Bom, e o Isaac Asimov, ele criou uma coisa muito importante que se chama as 3 leis da robótica. E aí vocês vão falar, poxa, Carla, mas as 3 leis da robótica, isso significa o que se isso é aplicado a uma máquina? A isso vem de encontro aquela popularização de dizer que o robô substituiria o homem. Isso não vai acontecer porque quando você trabalha e desenvolve um robô, esse robô ele precisa de um programa. Esse programa a gente chama de algoritmo de relação. Quem escreve esse algoritmo somos nós. Então, veja, nem se diz, pode ter um robô malvado, pode ter um robô que prejudica alguém. Gente, esse robô só vai fazer isso se você programar ele para isso. Não existe a menor possibilidade dele sair andando sozinho, tá? Então, é muito importante a gente ter essas arestas, né, aparadas, tá? Bom, e aí vem uma coisa que a gente lê muito por aí. A gente encontra 3 termos de robótica. O primeiro deles é robótica pedagógica. O segundo, robótica inteligente e robótica educacional. Então, vamos entender, afinal, do que cada uma delas trata. E isso é importante a gente compreender quando a gente pensa, e lá na frente, de repente, eu gostaria de fazer um curso de robótica, mas
o que eu tenho que aprender em robótica para usar na sala de aula? Qual é o tipo de robótica? Eu trabalho com o ciclo básico, o ciclo dos anos iniciais, tá? Então, que tipo de robótica eu tenho que usar? Porque ele pede uma ludicidade diferente. Então, a gente precisa entender isso como que realmente funciona. A robótica pedagógica, ela é aquela que é desenvolvida através de uma pesquisa específica, e ela tem um foco principalmente nas escolas, através do ensino regular. Podemos utilizar também algumas empresas em ambientes formais, desde que você esteja trabalhando um ponto de aprendizagem. Vou mostrar aqui para vocês, eu separei para vocês darem uma olhada. Veja, esse robô aqui, por exemplo, é um robô das formações que eu trabalho dentro da Escola do Estado, trabalhando com a aula de STEAM. Vocês já vão entender por que é STEAM, tá? A robótica te remete a STEAM e o ensino maker. Como os dois não são metodologias, eles podem cruzar o seu conteúdo. Então, veja, eu poderia estar trabalhando esse helicóptero de papelão, e aí o que eu fiz? Eu coloquei um motorzinho aqui em cima. Deixa eu ver se assim eu consigo fazer que vocês vejam. Ele tem um motorzinho em cima. Ele foi todinho adequado. Por que você cria esse tipo de material? Porque essa é uma robótica pedagógica. Porque eu uso diversos materiais onde eu estou trabalhando, veja, a ludicidade com esses alunos, e eu estou trabalhando dentro de um contexto que, por exemplo, eu posso não ter peças de Lego. A robótica não significa obrigatoriamente peças de Lego ou as caixas de robótica da Modelix, que é tudo com ferro. Você pode trabalhar a robótica em diversos contextos, ou seja, a robótica sustentável, tá? Ou trabalhar a robótica com o Elixo, que eu vou mostrar para vocês o que também é robótica. Ele só muda um pouco o conceito do material que você trabalha. Então, veja, um artefato desse, nós chamamos de artefato ou de projeto, ou o seu robô, tá? É algo que facilmente pode ser produzido, olha, com papelão, um pouco de guache, olha, papel de padaria, que você compra aqueles sonhos de valsa, os alunos adaptaram, gente. E é assim, e funciona, tá? Ó. Legal. Ele funciona, tá? Mas é uma coisa, mas não fica tão bonito, não é tão retinho e tal. Por que ele não é tão retinho? Porque a gente trabalha com papelão, a gente trabalha com o material que a gente tem. E eu coloquei aí 3 fotos para vocês verem, vejam uma coisa muito simples. Você vai falar, nossa, cara, mas aquilo é uma caixa de leite com 2 palitos de churrasco, tampinha e um negócio em cima. Isso pode ser considerado robótica? Sim, porque você construiu um protótipo. O fato de você mecanizar este protótipo, ele faz uma diferença. Isso poderia ser só assim. Eu mecanizei com um motor que eu não programei. Esse motor você compra, ele já vem pronto. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, preço de acessibilidade de um kit de robótica extremamente simples para ser usado na sala de aula. Com R$80, você compra um kit completo, com motor, com sensor, com rodinha, com pneu. Gente, é tudo que vocês quiserem para montar, tá ok? Vou colocar ele aqui, que eu trouxe mais coisas para vocês verem. Bom, e a tal da robótica inteligente? Essa robótica inteligente, ela está tratando daquilo que a gente fala como uma referência à inteligência artificial. Nós já ouvimos falar da inteligência artificial na educação. Ela trabalha dentro de uma proposta de educação e a inteligência artificial não vai tomar o lugar do professor, porque se é uma inteligência artificial, ela tem um programa, ela tem um algoritmo, que somos nós que escrevemos esse algoritmo, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês verem, ó, quando a gente fala de robótica inteligente, esse carinha aqui que vocês estão vendo, o nome dele é Cosmo, e esse robô, ele tem uma inteligência artificial dentro dele. Isso significa, por exemplo, que quando esse robô está trabalhando, ele consegue fazer a leitura facial, todos os dias que você liga ele e ele fica ligado, ele fica aprendendo, ele aprende uma coisa nova, porque ele abre um outro algoritmo dentro do programa dele, que está aqui dentro da cabeça, que é onde fica a plaquinha dele. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu posso programar esse robô, ele agora está sem bateria, ele está desligado porque ele não voltou para a base essa noite. É muito parecido com aqueles robôs que limpam o chão que a gente vê no comercial. Ele tem um sensor de inteligência, quando a bateria dele está acabando, ele volta para a base. Ele passa ligado o dia todo, ele anda pela casa, ele não esbarra em nada, ele conhece o seu nome. Você tira uma foto, ele sabe como é seu nome. Então, ele joga com você, ele vem até seu quarto para te lembrar, ele vem no seu quarto para te acordar de manhã,
ele conversa com você, ele fica bravo. Então, veja, ele tem uma face extremamente humanizada. Veja que se vocês olharem na foto, vocês vão perceber que ele tem 2 olhinhos querendo dizer assim, ué. E ele é realmente assim. Quando ele fica impressionado, ele abre 2 olhões. Quando ele vê uma pessoa nova que ele não conhece, ele fala assim, nossa, quem é você? Ele gosta de pessoas com barba. Ele acha super incrível pessoas quando tem barba. Ele fica assim, quando ele vê as pessoas... Ó, ele está ligando, ele está abrindo. Ele vê as pessoas com barba, ele acha incrível, ele chama os cachorros, ele toca os cachorros do lugar. Então, veja, é uma robótica inteligente. Faz parte da educação? Sim, ela faz, porque seus alunos podem desenvolver esse tipo de programa, tá ok? Bom, a robótica educacional. A robótica educacional, agora essa é uma parte importante. Independente do tipo de robótica ou do kit que você vai usar, ela sempre será a mesma robótica. Aonde é o pulo do gato para quem está aprendendo a trabalhar com robótica? É a fundamentação e a metodologia. O que eu quero dizer com isso? Quando você trabalha com essa robótica, não interessa se eu estou falando de um kit de Lego, se eu estou falando, como eu mostrei aqui na foto para vocês, de um de Arduino, ok? Estou falando, por exemplo, do kit Modelix, que são aquelas pecinhas de ferro. Não importa qual é a plataforma. Quando você entende a fundamentação, a gente tem que ter isso bem claro. A metodologia é a mesma. Então, se você entende a metodologia, você sabe trabalhar com robótica. Ah, professora, mas eu não programo. Eu não sei programar. Você não precisa. Lembra o helicóptero que eu mostrei? O motor já vem pronto e programado. E seus alunos também não precisam. Qual é a pior coisa que nós, professores de robótica, ou professores que nós vamos usar a robótica para alguma coisa, a gente pode acabar enfrentando na sala de aula? A questão de algum aluno que não gosta de programar, por exemplo. E isso, na verdade, tá certo, gente, porque assim, nem todos são programadores. Nós temos que considerar o quê? As competências e habilidades de cada aluno. Então, quando eu estou montando um grupo de trabalho de robótica, eu tenho que colocar diferentes habilidades nele. Nem todos gostam de programar, nem todos gostam de montar o robô em si, outros preferem, por exemplo, só programar, eles não têm essa parte da criatividade tão desenvolvida. Então, esse grupo com diferentes habilidades acaba transformando isso dentro de uma teia de conhecimento, que a gente chama de autopoiese, e eles acabam produzindo o seu conhecimento. Então, aqui, por exemplo, ó, este robô aqui é um robô desenvolvido com Lego. Aí você está vendo ele aqui, você vai falar, bom, Carla, assim é legal. Quem que não gosta de Lego? Né? Quem que não gosta de mexer com isso? Eu estou mostrando para vocês entenderem que eu consigo trabalhar a robótica virtualmente e com peças de Lego. Eu vou mostrar para vocês. Então, por exemplo, este robô aqui que vocês estão vendo é um robô que é utilizado no ensino da física. Ele trabalha o equilíbrio dos corpos. Por que eu falo isso? Ó, vou virar ali de lado, olha aqui. Tá vendo que ele só tem aqui, ó, 2 rodinhas? Esse robô, ele fica equilibrado, ele tem perfeito equilíbrio, ele vai se equilibrando o tempo todo e ele se move com 2 rodinhas. Por que ele faz isso? Porque aqui embaixo, ó, eu tenho um sensor de ângulo. E o programa dele mexe ele o tempo todo. Ó. Esse aqui é um sensor de ângulo dele. Ele se mexe o tempo todo e ele vai se equilibrando. Então, por exemplo, esse robô, eu usei numa oficina para um professor que estava dando a física, trabalhando com o equilíbrio dos corpos. Ok? Força neutra, força da Terra, enfim, tudo aquilo, e foi feito esse robô para trabalhar com isso, ok? Bom, a robótica livre. A robótica livre, ela vem desse contexto aqui. Significa que eu pego qualquer ferramenta, qualquer coisas que podem ser recicladas para trabalhar. Não necessariamente papelão. Veja que eu coloquei aqui como foto para vocês alguns motorzinhos lá no meio, aquele prateadinho. Esse aqui, por exemplo, ó, foi uma aranha que foi desenvolvido, foi criado na aula de matemática para fazer cálculos que a professora pediu. Então, eu fui na escola, nós criamos... Gente, é muito simples, ó. É um papelão, colocamos aqui uma bateria e usamos clipes nas perninhas da barata. Então, olha só, vou ligar para vocês verem como que ela se move. Quando eu ligo, ó, ela vai trepidando, ó. Aqui ela não vai trepidando na minha mão, mas, ó, tá vendo que ela tá agora balançando, ó? Ela vai trepidando e ela vai andando. A gente tem essa aqui da aranha. E você tem, gente, todas essas montagens na internet.
O YouTube te dá passo a passo, então você pode trabalhar com esse conteúdo. Então, o que diferencia essa robótica livre daquela robótica que nós vimos lá atrás? É a questão de você estar utilizando motores que já vêm pronto. Ou, se você quiser, você não precisa, porque a robótica pedagógica, ela não coloca, a lúdica, ela não usa motores, tá? Então, você pode trabalhar os dois. Trabalhando o quê? Com uma mecanização manual, que também é perfeitamente possível, tá? Bom, os kits educacionais da Lego. Deixa eu pegar aqui, desculpa, que eu esqueci de pegar um para vocês verem. Bom, a Lego tem um vídeo que conta a história da Lego, é muito bacana, não vou passar aqui porque não vai dar tempo, mas eu vou passar para o Maglon depois, é muito legal. O que eu quero mostrar para vocês é assim, nós temos 3 modelos de kit para trabalhar com Lego. O primeiro deles é conhecido como RCX, ele foi da década de 80, é bem antigo, tá? Ele é esse aqui, veja que eu desenvolvi aí um tanquezinho de guerra, tá vendo, com ele. Eu consigo fazer ele funcionar ainda, porque o funcionamento dele é muito simples, é um programinha, esse programa é gratuito, você pode estar trabalhando com ele, tá? Ele liga, e ele é mais assim, ele é bem antiguinho, ele não tem muitas opções, mas ele é interessante porque eu consigo adquirir essas caixas de RCX facilmente em leilões pela internet. O que eu quero dizer com isso? Antes, trabalhar com Lego era algo muito caro. Porque uma caixa, preço do custo de uma caixa de Lego, por exemplo, do EV3, aquela terceira caixa, sai por volta de R$ 5.600. Uma caixa. É muito caro. Agora, veja, se eu entrar na internet, eu consigo participar de leilões que com R$100 eu compro 1.000 peças. Por quê? Porque isso daí já viabilizou. A gente não está trabalhando agora com coisas impossíveis. Isso é sempre importante a gente falar, tá? Porque tem essa questão de falar o Lego é caro, realmente ele é caro. Mas agora eu posso comprar o que eu chamo de processador. O que é esse processador? O processador do Lego é esse quadrado aqui, ó. Tá? Isso aqui, gente, é um computadorzinho. Então, ele que faz a estrutura, nós temos do NXT também, que é o do meio, o robô do NXT, ele também está aqui atrás montado. Vou pegar ele para vocês. Super incrível. Aqui, ó. Esse aqui é aquele modelo do meio, tá? Ele é o NXT. A versão dele, você tem o 1.0 e o 2.0. Quando foi no finalzinho ali, mais ou menos em 2012, eles lançaram o NXT 2.0, que aquilo revolucionou a coisa da robótica, porque quem trouxe a robótica para o Brasil foi a Lego Education. Quando eles entraram no Brasil, em 2004, com o RCX. Então, dentro desse conteúdo do Lego, o que a Lego Education traz para dentro da nossa área da educação? É o STEAM, tá? O STEAM nada mais é do que uma sigla, tá? Que ele está falando de ciência, ele está falando de engenharia, ele fala de artes, fala de matemática. Isso significa que eu trabalho conteúdos inter, multi e transdisciplinares. Eu posso ter projetos isolados do mesmo tema na escola, eu posso ter esse robô sendo trabalhado pelo professor, gente, é qualquer disciplina. O pessoal fala assim, para trabalhar com robótica só pode ser professor das áreas exatas. Não, não é assim que funciona. O professor, entendendo a metodologia, qualquer professor tem plena habilidade, plena capacidade de estar trabalhando isso, tá ok? E, finalmente, o robô, que é do EV3, que é o que veio com, agora a gente não usa fio, você pode programar, ele tem peças, deu uma super modernizada, deu um up na carinha dele. Também você acha ele por peças soltas para comprar na internet, ok? Bom, a fundamentação pedagógica da robótica. A fundamentação, nós trabalhamos diversos tipos de aprendizagem. Como que foi criado a metodologia de robótica para a sala de aula? Ela teve base no construtivismo, de Piaget, e dentro dos 4 pilares de Delors, que a gente já conhece, que está na área da educação. Então, quando a gente fala desse construtivismo, a gente entende que é aquilo que o aluno dentro da sala de aula, ele está construindo, ele está produzindo. A gente já conhece toda a teoria desses educadores, então, só para a gente entender, essa seleção, né, que são feitas de diferentes tecnologias e teorias, né, de aprendizagem, elas servem de apoio para a criação do modelo de educação tecnológica.
Veja, em 2004, já existia um modelo para as escolas utilizarem chamado modelo de educação tecnológica, que isso já foi desenhado, gente, na década de 60. A Lego recuperou toda essa fundamentação, tá? Para vocês terem uma ideia, a inteligência artificial que hoje tanto se fala, a inteligência artificial é de 1952, para vocês terem uma ideia. Já se havia prospecção disso em sala de aula. E foi criado, naquela época, um modelo de educação tecnológica. Então, ele trabalhava essas reflexões de diversos temas, como eu coloquei, olha, necessidades da sociedade e do mercado de trabalho. Cuidados com preconceitos e modismos, dificuldades de transferência dos princípios de uma teoria de aprendizagem para um ambiente escolar, de tal maneira que ele propiciasse viabilidade, custos e diversidade inclusiva. Tá? A tecnologia, quando a gente fala também de robótica, é muito importante a gente entender que ela é uma ferramenta imprescindível para a inclusão. Aí a gente pode até mesmo falar com aqueles alunos que têm dificuldade de aprendizagem. Aqueles alunos que você pode ter na sua sala de aula com espectro autista, são aqueles alunos que gostam de produzir, gostam de trabalhar, eles conseguem sim, são muito inteligentes, eles conseguem absorver o conteúdo trabalhando com contextualização. A robótica foi a primeira que entrou na nossa sala de aula para usar como uma ferramenta, e a robótica ela é totalmente contextualizada, ok? Bom, partindo aí para um segundo momento, extremamente importante, a gente fala de Feuerstein. Feuerstein, ele entrou com uma experiência de aprendizagem mediada, isso foi lá atrás, na época da guerra, isso aconteceu no Irã, ele tinha aqueles que eram os conhecidos como desfavorecidos, então eles não participavam de nada mais que envolvessem a sociedade, porque se entendia que eles não tinham condições nem para ir para a guerra. Então, quando todo mundo foi solicitado para a guerra, algumas pessoas ficaram. E Feuerstein, o que ele fez? Ele juntou todas essas pessoas, em um celeiro, e ele começou a trabalhar com elas de forma individualizada, mediando a aprendizagem. E ele descobriu que a aprendizagem ela pode ser desenvolvida, ela pode ser trabalhada. E aí ele usava o quê? Protótipos de madeira. Ele usava vários cubinhos de madeira para estar acoplando, e ele furava isso daí, ele colocava umas rodinhas para andar, inclusive redondinha. Então, ele descobriu que isso já poderia acontecer, tá? Perrenot, ele falava sobre o desenvolvimento de competências, gente. Olha que coisa mais antiga que você vai falar. Hoje nós temos aprendizagem baseada em competências. Aquilo que gera tanta discussão, que o BNCC veio oficializar, porque já existia. O BNCC falou, vamos dar um nome à aprendizagem baseada em competências, vai se chamar Base Nacional Curricular. Então, quando eles criaram isso, por isso que também tem uma confusão em entender. Quando eu estou desenvolvendo, quando eu estou trabalhando uma competência. Mas espera aí, Carla, eu tenho 10 competências gerais. É isso que eu tenho que trabalhar na escola? Não, na verdade, nós temos os conteúdos que são os subjetivos. E quando a gente tem trabalhos de desenvolvimento, que são projetos integradores, nós estamos trabalhando todas essas competências para os alunos, tá? Bom, aonde que chega o nosso problema? Chegou aí, entramos nessa questão das novas gerações. Então, por exemplo, muitos de nós aí, vou falar por mim, tá? Eu saí de uma época, enfim, de aprendizagem, eu estou falando da geração X. Eu entrei numa época que não tinha celular para uma época que hoje tem celular. Então, o que acontece? Eu vivi esses dois momentos da educação. Aquela educação formalizada, que é através de apostilas, que a gente conhece, tem que seguir. Por quê? Porque tem que ter um exame nacional de avaliação. E isso tem que acontecer porque eles entendem que, enfim, a cadeia da educação mundial pede algumas competências para os cidadãos, tá? Esse que é um fato. Então, nós temos, em um certo momento, uma padronização da educação. Só que como você vai lidar com esses alunos que já nasceram em um mundo conectado? Esses alunos foram vistos a primeira vez pelos pais deles, já, por exemplo, naqueles scanners 3D de gravidez. Eles já veem o rosto dos filhos. Então, como que você vai trabalhar com esses alunos que conseguem conversar no WhatsApp, ouvir uma videoaula, estar sentado com um colega do lado conversando e um som ambiente? São multitarefas.
Então, como que você vai trabalhar? A gente sabe que a plasticidade do cérebro é diretamente inerente a essa situação dos nativos digitais. Esse termo dos nativos digitais, ele foi cunhado por Mark Prensky em 1980, e ele falava justamente sobre aqueles que já nasceram dentro de uma época de games. Hoje nós vemos adultos com 40, 50 anos que jogam games. Por quê? Porque eles nasceram logo lá no comecinho, quando entrou a internet, falamos da IBM, e a gente viu os primeiros movimentos da internet, e hoje eles são adultos que jogam jogos. Por quê? Porque jogos não é necessariamente jogo, é a tecnologia. É isso que a gente precisa entender. A tecnologia, ela trabalha a plasticidade do cérebro. Então, quando a gente fala dos nossos alunos, vou falar aí mais ou menos ciclo dos anos iniciais, a gente está falando daqueles alunos que nasceram a partir do ano 2000. Eles são mais conectados. Então, quem nasceu na década de 80, que é o nativo digital, é o cara que é o streamer, ele é YouTube. Ele fazia vídeos, ele descobriu o YouTube, ele descobriu toda essa questão desse universo, toda essa questão do universo tecnológico. Tá, o Helder está perguntando a respeito dos quantos tipos de aprendizagem envolve a robótica. Eu vou, depois no finalzinho, eu respondo para você. Tá? Na verdade, vem todo ligado àqueles conceitos que a gente já viu de Feuerstein, Papert, por exemplo, Paulo Freire também, porque, claro, a gente tem o socioemocional, foi daí que veio a educação 6.0, para estar amarrando a educação 4 e 5.0. Tá? Então, a gente entende que os nossos alunos são outros, o nosso público é outro. Então, não dá para a gente chegar e colocar esses alunos sentados, um atrás do outro, com material, gente, com uma apostila. Vocês não vão ter o quê? Engajamento. Isso não vai acontecer. A interação vai ser muito fraca. E aí, o que a gente vê acontecer? Quem é o cara que vai ser crucificado quando a coisa não acontece? Somos nós, os professores. Aí a gente vai ouvir as pessoas dizendo assim, então, a sua aula não é legal. O que é uma aula legal? Uma parte dessa resposta eu posso falar para vocês. Uma aula legal, uma aula bacana, uma aula bem dada, é que ela tenha um toque de tecnologia. Coloco aquele toque de tecnologia e fecho esse conteúdo da tecnologia com uma atividade, que é o mão na massa, que é o hands-on. Construir algo contextualizado. Ele vai trabalhar a teoria, ok? Ele vai trabalhar a teoria recém-adquirida com os conhecimentos prévios. Isso é contextualização. Então, a aula de um professor precisa ser contextualizada. Porque, senão, a história da avaliação. Por que eu tenho uma avaliação ruim, muitas vezes? Porque você, de repente, não está levando um algo a mais naquela aula. Mas eu levo algo a mais e eles não participam. Depende do que é esse algo a mais. Dificilmente você vai ter um aluno muito engajado com cartolina e cola. Por quê? Porque ele não é mão na massa, tá? Então, hoje, o que a gente vê? A gente vê grandes instituições, por exemplo, como o Senai, como o Senac, eles voltaram com profissões que os nossos avós tinham. Nós tínhamos, assim, avós que eram marceneiros. Eram aqueles marceneiros raiz mesmo, né? E veja, a coisa foi e a coisa voltou, porque eles descobriram que o ensino médio técnico é importante. O aluno tem que contextualizar e levar isso para problemas da vida real. Então, você tem hoje em dia cursos de marcenaria para os alunos. Então, veja que isso que eu estou falando, tudo nos remete a contextualizar e trabalhar, mesmo colocar a mão na massa. Ok? Bom, a metodologia. O que é a metodologia de robótica? Coloquei aqui no círculo para vocês verem, nós temos 4 momentos quando a gente trabalha com robótica. O primeiro momento é contextualizar, que eu falei para vocês que a contextualização são os conhecimentos prévios com os recém-adquiridos. O segundo momento é o construir. Depois da construção entra o analisar e depois entra o continuar. De todas essas 4 fases, a metodologia que é mais bacana é o continuar. Por que eu digo isso? Porque o continuar, ele trabalha com o desejo nato do ser humano de aprender sempre mais. Chamada vulgarmente como curiosidade. O aluno foi lá e ele montou um robozinho, montou esse robozinho para você, ó. Eu usei um monte aqui de... Gente, ó, pecinhas de Lego que eu comprei na internet, mais de 1000 peças, achei por R$80. Então, eu tenho caixas e caixas de Lego aqui para fazer oficina para professor, para dar aula na escola, para mostrar para os alunos. Então, veja, coloquei aqui 2 baterias, ó.
2 baterias, ó, uma rodinha. Essa rodinha aqui, impressora 3D. Quanto custa uma rodinha dessa comprada com o nome Lego? R$450. Quanto eu paguei nessa rodinha aqui? Não saiu 80 centavos. Por quê? Porque eu pago no filamento R$70. Ele me imprime, gente, tudo. Isso aqui, ó, na frente, é a adequação de uma impressora 3D, ó. Então, veja, o custo é muito barato para mim. Agora, você tem opções para todos os lugares. Você tem os laboratórios, vocês têm os Fab Labs que podem atender. Leva um projetinho lá, fala, olha, eu quero imprimir uma bolinha. Você vai lá, você se cadastra, ok? O governo dá isso daí para os professores, você se cadastra. Vai lá, eu, pelo menos, antes de eu ter uma impressora 3D, o que eu fazia? Eu juntava vários projetinhos, eu ia lá com uma lista, eu ia no sábado de manhã com essa lista, e aí o que eu fazia? Eu imprimia tudo que eu queria para os meus alunos de robótica. E chega na sala, são pecinhas de filamento, pode cair água, pode cair no chão, pode pisar em cima, porque não vai quebrar. Então, veja, tudo isso é o quê? Isso é criatividade. Então, o que isso daí gera quando está dentro de uma sala de aula? É o desejo do continuar. O que vai ser a minha próxima aula? O que eu vou melhorar no meu robô? O que eu vou melhorar no meu protótipo? Cheguei até tal parte, não tenho nenhum motor. Será que eu posso colocar um motor agora, professor? Claro que pode. O que você quer fazer? Ah, não sei. O que eu podia fazer com essa montagem, professor? Posso criar algo novo? Claro. Olha a educação empreendedora. Então, assim, a robótica, ela amarra diversos conteúdos, tá? Professora, esse Fab Lab seria aí de São Paulo? É em São Paulo, mas vocês têm aí também, que eu não sei o nome. São os laboratórios Maker, que o governo colocou. Então, você entra no site, pelo menos aqui em São Paulo é assim, você entra no site, você faz um agendamento, não é algo que você agenda no dia e vai no dia seguinte, tá? É muita gente que vai usar, mas você não paga filamento, você não paga nada. Mas, veja, uma coisa que eu falo muito, quando você vai trabalhar com tecnologia, a primeira coisa que você tem que ter em mente é o objetivo da sua aula. Se você entrar sem objetivo na aula, vai virar uma aula de brincar. Para você retomar o espírito do aluno e conseguir colocar a coisa engatilhada nos eixos, você vai ter dificuldade se você não tiver um objetivo. Ou seja, a aula tem que ser preparada. A aula tem que ser estudada, analisada. Vou trabalhar tal tema, o que eu quero usar nesse tema? Ah, eu vou usar robótica. O que você pensa de usar? O que você quer fazer? Ah, eu estou pensando de usar coisas baratinhas com papelão. Será que eu consigo a impressora 3D? Sim, com certeza vocês têm aí também, que pode estar imprimindo esse filamento. Nós tínhamos aí uma situação que para você montar uma sala maker, por exemplo, isso eu estou falando, gente, até 2 anos e 3 anos atrás. O preço de uma sala maker montada com impressora 3D, cortadora laser, aquele bababá todo, sai por volta de 250 a 300 mil reais. Algumas escolas de elite, o que elas fazem? Elas entram em parceria com o MIT, nos Estados Unidos, e o MIT, ele manda uma lista para eles, com vários itens que ele quer que tenha no laboratório maker. E aí, como acaba surgindo aquela situação que fala, olha, nós somos parceiros do MIT. Por quê? Porque você comprou tudo aquilo que estava na lista. É muito caro. Veja, mas como é que eu vou fazer para ter 10 alunos mexendo com robótica? 10 caixas a 5 mil reais? A 5 mil reais? Eu estou falando perto de 70 mil reais. Veja, você não precisa. Você pode trabalhar essa prototipagem com material, por exemplo, de papelão. Vou dar um exemplo para vocês. A mesma sala maker colocada numa escola de elite de 250 mil reais, eu consigo trabalhar dentro de uma escola pública com um orçamento de 3 mil reais anual. E tendo uma sala maker. Por quê? Porque eu estou usando papelão, eu estou fazendo uso, de repente, de um Fab Lab para imprimir, eu estou comprando o quê, gente? É uma bateria, é uma pilha, tá? O restante vem tudo pronto, eu não preciso nem do computador para programar. Então, veja o que eu estou falando para vocês, são perspectivas que eu estou trazendo para vocês, tá? Bom, o contextualizar, que é o primeiro aqui do nosso modelo de metodologia. A metodologia é muito importante, porque dessa metodologia vai vir todo o seu trabalho, todo e sempre seu trabalho de robótica. Não interessa o que eu estiver utilizando dentro da sala de aula para a robótica, tá? Então, o contextualizar são os conhecimentos prévios com aqueles que são os recém-adquiridos. Então, nesta fase, estabelece-se uma conexão dos conhecimentos. Neste momento, o aluno ele entra em contato com o tema com o qual ele vai trabalhar na fase seguinte. A contextualização ela é importante porque ela desencadeia a fase do continuar, tá?
Aqui o educador convida o aluno para participar de uma atividade prática que será feita na etapa de construção. Então, vamos contar um professor que tem uma aula uma vez por semana, vamos botar em 50 minutos, 40, enfim, ele vai estar trabalhando esse projetinho o quê? Em 4 semanas. É um tempo mais que suficiente, porque o aluno vai produzir no laboratório de física, no laboratório de biologia, ele vai cortar papelão, ele vai pintar o papelão, ele vai usar cola. O mínimo que eu preciso é uma pistola de cola quente. Tá? Pistola de cola quente, gente, são R$10. Tá? Então, são coisas que são passíveis para uma escola adquirir. Tá ok? A fase do construir. Toda tarefa, ela envolve uma atividade de construção que ela é relacionada à contextualização. Então, ela faz parte de um aprendizado ativo e significativo. Por quê? Porque ele é orgânico. Aquilo que o aluno aprende trabalhando, construindo e produzindo é um tipo de conhecimento que ele não esquece. Ok? Então, ou seja, quando as crianças constroem artefatos do mundo real, simultaneamente, eles constroem um conhecimento na mente. Eles produzem aquele conhecimento. Tá? Então, esse processo de construção física, através desses modelos, ele proporciona um ambiente de aprendizagem fértil para o processo de mediação a ser realizado pelo educador. Como é que fica, Carla, a minha avaliação? Eu vou falar sobre isso lá na frente. Mas é importante, quando eu já falar da minha avaliação, eu pensar naquelas 4 pessoas lá atrás que eu disse que são um dos pilares do tipo de aprendizagem, tá? A palavra-chave aí é a experiência de aprendizagem mediada. Isso significa que a todo momento, desde o início do meu processo, do início do meu projeto, eu vou trabalhar mediação, ok? Entramos no analisar. Essa é uma fase importante que você vai entender se seu projeto vai dar certo ou não, se vai funcionar ou não. Lembrando que o resultado final, o produto final dessas 4 semanas de aula, pode ser que, de repente, o helicóptero dela, o motorzinho não está funcionando. Então, você vai dar uma nota ruim para o aluno? Essa história de número, de nota, a gente sabe que a gente está amarrado isso. Mas não, isso não vai ser considerado, porque você criou um processo de amadurecimento ao longo desse processo. Isso significa que no próximo projeto, ela vai lembrar que ela colou, por exemplo, o motor do lado errado. Vejam que você aprende com os erros. Então, acho que o Helder perguntou quais os tipos de aprendizagem. Você tem aprendizagem baseada em erros, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em competências, aprendizagem baseada em time, ok? Porque é team, é uma equipe. E aí, como que você vai fazer essa avaliação? São todos, tá? Ah, mas o meu amigo não trabalhou. Essa é uma coisa assim tão antiga quanto a gente andar. Tem um grupo e ele vai falar, o meu amigo não trabalhou, professor, só eu trabalhei. Ok, aí vai entrar a sua mediação. Vai conversar com ele, vai perguntar por que ele não conseguiu atuar no projeto, se ele teve alguma dificuldade. Ou seja, como que funciona esse processo, ok? Bom, o continuar. Na fase de continuar da metodologia, é uma definição de situação-problema. Por quê? Nós sempre trabalhamos com uma situação-problema. Na verdade, quando a gente está falando desses alunos com projetos integradores, falando sobre a maturidade, o que você engaja esse aluno, nós falamos sobre situação-problema. Quais os alunos que são passíveis de passar por esse tipo de aprendizagem? Gente, são todos, tá? Não interessa se você vai ter no grupo aquele que não trabalha. Se ele não está trabalhando, a gente tem que descobrir o que está acontecendo. Ele não gostou do projeto? Depende, esse projeto tem que ser criado com os alunos. Qual é a proposta dos alunos para um projeto? Não adianta você passar um projeto e falar para ele isso vai ser importante para você. Ele vai perguntar como, de que forma isso pode estar alinhado à realidade dele. Então, veja que isso é um trabalho em equipe. É uma grande equipe dos alunos com o professor, tá? Então, isso é muito importante. Então, nessa fase, os alunos eles são convidados a resolver uma situação-problema. Com isso, eles se mantêm em um estado de motivação intrínseca, ou seja, eles estão motivados porque é intrínseca, porque ele faz parte do desejo natural do ser humano de continuar, de aprender sempre mais, que é a curiosidade. E ele faz com que esse processo de ensino-aprendizagem se torne cíclico e contínuo. Por quê? Uma hora vai chegar que esse aluno vai falar para ele, professor, a gente não pode trabalhar esse tema com robótica? Como que você sugere? E se o professor está trabalhando, por exemplo, está trabalhando idiomas em inglês, está trabalhando com a cabana.
um texto em inglês, uma leitura, a cabana. Como que eu vou trabalhar isso daí de robótica? Você pode estar criando a cabana com os seus protótipos de peça usado. Ah, mas eu vou criar uma cidade de papelão? Sim. Em algum momento nessa cidade, você pode usar um motor. A partir do momento que você fez isso, você está numa aprendizagem mão na massa, você está trabalhando com contextualização. Então, você já começou esse processo de aprendizagem, tá? Bom, o modelo de educação tecnológica, ele vem dividido em 5 etapas, tá? Isso é chamado de metodologia Zoom. Então, o que é uma metodologia Zoom? É uma metodologia dessa educação tecnológica que começou lá atrás, em 2004, prevendo coisas do futuro que hoje a gente está vivendo. Então, quando foi desenhado todo esse processo, ele permite uma absorção muito grande dos aspectos que são tecnológicos da informação. Preciso sempre estar utilizando um computador quando eu trabalho com educação tecnológica? Não necessariamente. É interessante usar, mas você não é obrigado, você não tem que tirar computadores da cartola. Por quê? Porque seus alunos hoje em dia têm celular. Então, eles conseguem estar dando o toque da educação tecnológica, de uma forma ou de outra. Então, nós temos aí, dentro desse modelo de educação tecnológica, 2 pontos principais. A primeira dela é uma experiência de aprendizagem mediada, falamos sobre Feuerstein, ali atrás, e o segundo momento, ele fala sobre a iniciação tecnológica. Quando que surgiu esse momento a ser trabalhado? Nos ciclos iniciais, o antigo Fundamental 1, ok? A gente começa com eles já lá no primeiro ano. Então, assim, o que você tem como objetivo desse conteúdo, tá? Lembrando que o objetivo não é verificar se esse aluno conseguiu ou não montar, foi o que eu falei agora, mas avaliar o que foi aprendido no processo de construção. Isso é a mediação. Como que eu consigo compor essa nota? Avaliação formativa. Aonde você vai ver essa situação? Nos novos projetos integradores que estão chegando a partir do ano que vem nos nossos livros. Nas PLD nós temos isso já. E agora esses projetos, eles precisam se integrar, eles precisam se falar. Que ferramenta eu posso usar? Depende do que você quer, depende do que você tem de acesso. A robótica é um tipo de receita que nunca falha, porque ela tem tudo. Ela tem montagem, ela tem prototipagem, ela pode ter programação, depende de você. Você pode utilizar o material que você quiser. Vou dar aqui um outro exemplo, vou pegar aqui para vocês verem. Aqui, robótica trabalhada, desenvolvida com o pessoal do ensino médio que estava trabalhando distância em matemática. Olha o que nós fizemos. O que é isso aqui, gente? Deixa eu colocar aqui, é um liquidificador. Esse liquidificador estava quebrado. Então, foi desmontado aqui embaixo, soldou um fio e ele voltou a funcionar. Não por fases, mas ele tem um motor. O que foi colocado aqui, ó? Foi colocado uma ventoinha de computador, estou falando agora de lixo eletrônico, e aqui em cima, ó, uma câmera IP, que qualquer Bluetooth do celular ela conecta. Então, o que esse robô faz? Ele anda e ele vira. Então, ele vai andando, ele vira. Professor, mas como que eu posso estar trabalhando nesse projeto, considerando-se o Fundamental 1 e Fundamental 2, de repente, o ensino médio? Veja, quando nós montamos o grosso desse robô, um robozinho que demorou aí 7 aulas para fazer. O que eu tenho aqui em cima, gente? É LED. É LED, é coisa simples, tá? Deixa eu ver se ele está ligando. Ó, uma coisa muito simples, gente. É um LED para iluminar o caminho. Algo passível que você usa o quê, ó? Com uma bateriazinha aqui atrás. Tá? Então, a gente consegue trabalhar o quê? Corrente elétrica. Então, veja que aquele projeto que foi desenvolvido lá atrás por você, você consegue estar trabalhando ele agora nos outros anos. Porque é um projeto integrador. Ok? Então, as fases desses projetos, o que nós temos dentro desse modelo de educação? Nós temos os projetos propriamente dito, que é o aprender fazendo. Depois nós entramos nas qualidades pessoais, que é o aprender a ser. Estou falando de Delors, tá, gente, aqui. E situação-problema, que é o aprender a pensar. Agora a gente teve uma mudançazinha. E aí a gente tem o trabalho em equipe, que é o aprender a conviver. Essas 4 posições, essas 4 habilidades, competências de Delors, eles vão criar um resultado final, que é o agir. Ok?
Bom, as vantagens da robótica. Ela pode transformar a aprendizagem em algo motivador. Para isso, tornando apenas materiais acessíveis com princípios de ciência e tecnologia aos alunos. Ela permite testar um equipamento físico, dei o exemplo agora do liquidificador para vocês. Normalmente, nas escolas, o que eu peço? Controle remoto quebrado, celular quebrado, liquidificador, gente, processador, tudo aquilo que tem um motorzinho, abriu, soldou com ferro de solda, eu faço ele funcionar. Então, eu consigo trabalhar de alguma forma com aquela força, tá? Ele ajuda na superação de limitações de comunicação. Lembra que eu falei para vocês que a robótica é muito indicada para alunos que têm dificuldade de aprendizagem, alunos com espectro autista, extremamente importante, porque trabalha a educação inclusiva. Ele desenvolve o raciocínio e a lógica na construção de algoritmos. Nem todos os alunos têm esse perfil de programador. Caso você queira programar com um computador, você também pode, tá? Com placa simples e Arduino você faz isso. E você tem alunos que adoram fazer esse tipo de coisa. Normalmente, esses alunos têm sempre um perfil, né? Aqueles alunos que são mais agitados, conversam, são mais falantes, geralmente eles não curtem muito programação. São mais aqueles alunos assim mais quietinhos, tem uma turminha assim meio diferenciada, tem uma certa dificuldade aí de entrosamento, tem uma certa dificuldade social. Então, a gente consegue, inclusive perfilar esses alunos, tá? Ele favorece a interdisciplinaridade. Olha os projetos integradores que a gente falou. E ele estimula a criatividade dos alunos desde o primeiro momento na escola. Então, assim, a robótica não é só para o ensino médio ou fundamental 2. A gente pode utilizar isso daí já nos ciclos iniciais. Se a gente falar do ensino infantil, de creche, você consegue, com peças de plástico, você consegue estar juntando isso aqui, trabalhando com materiais recicláveis também para eles. Tá? Bom, quando a gente fala dentro daquela fase do aprender fazendo, que a gente fala sobre estimular a criatividade, essa criatividade ela é despertada nesse aluno, assegurando um espírito sempre adaptável às mudanças que ele vai ter que enfrentar durante a vida. Lembra que a gente falou que os projetos têm que ser alinhados com problemas da vida real. Então, vocês podem estar, de repente, sugerindo para eles assim, olha, vamos trabalhar aí uma questão importante, vamos falar sobre comunidades carentes, saneamento básico, aquela água que vai na torneira, que ela não chega filtrada, que ele não tem aquilo ali dentro da casa dele, como que aquilo funciona. Minha mãe vai lá, né, num rio que a gente tem e pega água para cozinhar. Então, como que a gente pode estar ajudando essa família, por exemplo? Tá? Então, a gente tem que trazer o aluno para dentro dessa realidade, e são várias realidades, todas da vida real, tá? Problemas de fato, ok? Bom, as qualidades pessoais que eu aprender a ser, a gente está falando sobre agir nas diversas circunstâncias da vida, alunos sendo atores responsáveis e justos, desenvolvimento de uma personalidade ativa, capacidade de autonomia, responsabilidade pessoal, e ter sempre um objetivo a realizar. As pessoas não conseguem conviver em uma sociedade se elas não têm um objetivo. E aí, isso daí nos leva de encontro ao objetivo da aula, tá? Uma aula bem planejada, um plano bem feito, pensando naquilo que você vai usar, ok? Bom, o trabalho em equipe, que é o aprender a conviver. Isso já é nato que nós não aprendemos, tá? De forma individual, e nós precisamos dos outros para construir uma teia, tá? Isso é uma rede neural, que a gente fala que é uma rede neural de aprendizagem, também faz parte da teoria do conectivismo, de Siemens, que a gente já entende que quando entrou a internet nós participamos dessa teoria do conectivismo. Nós temos essa questão da colaboratividade no estabelecimento de confiança e empatia
através de criar os laços fortes que a gente trabalha no dia a dia dentro da escola, fazendo com que isso seja necessário, essa questão da colaboração, enquanto você compartilha ideias e sentimentos por meio de diálogo. Então, quando eu estou falando disso, eu estou falando da oralidade. Veja como o português já faz parte disso, quando a gente fala no conteúdo, nas narrativas, ok? E, finalmente, a situação-problema, que é o aprender a pensar. Essas 4 passagens, que vocês vão depois poder estar consultando com mais calma nos slides, vocês vão entender que eles compõem efetivamente aquela fase que a gente fala que é a fase do agir, tá? Então, atitude, ela é uma disposição que é aprendida e que ela pode influenciar a escolha de opções pessoais diante de objetos. Ou seja, a gente está trabalhando aí protagonismo e maturidade. Uma atitude não determina ações específicas, embora aumente as suas probabilidades de decorrência. Então, isso significa que quando nós temos alguma ação e ela não acontece de maneira correta, nós também aprendemos. Então, essa é aprendizagem baseada em erros, tá? Aprender uma atitude e não desempenhá-la no momento adequado. Ou seja, quando que eu vou ter a iniciativa de estar fazendo uso daquela capacidade, daquela competência, daquela habilidade que eu estou desenvolvendo? Talvez em um primeiro momento seja onde? Já não trabalho em equipe, tá? E uma atitude, para a gente entender, ela engloba 3 dimensões que nós trabalhamos fortemente na robótica. É a afetiva, que fala sobre emoções, sentimentos e valores. A cognitiva, que é informações, pensamento e raciocínio lógico. Lembrando que quando a gente fala dessas informações, nós temos que transformar isso em conhecimento. Então, como que nós transformamos isso em conhecimento? Através da contextualização, tá? Do modelo de ensino. E, finalmente, nós temos o comportamental, que são condutas, desempenhos, reações. Então, esse comportamental, veja, já existia essa questão do socioemocional em 2004, quando a Lego veio para o Brasil. Já vinha dentro dos conteúdos de STEAM. E aí ela acabou sendo o quê? Trabalhada no dia a dia, ganhando novos nomes. Então, veja que isso já é antigo. Isso não é uma coisa que está surgindo agora há 2, 5, 10 anos. Tá? Isso já surge há muito tempo atrás. Lembrando que os Estados Unidos trabalham desde a década de 50 com robótica na sala de aula. Aí você vai falar, Carla, mas é os Estados Unidos. Mas veja, nós aqui somos Brasil. Por que a gente não pode fazer isso? Nós temos que aproveitar as experiências que deram certo, para a gente não precisar ficar analisando tudo isso de novo. Então, fazer uso de dados, informações, leituras, é extremamente importante quando a gente cria uma matriz para a sala de aula. Bom, e finalmente vem o aprender a agir, que é o resultado desses 4 momentos, tá? É a organização e execução de trabalho com autossuficiência, comunicação interpessoal, autodesenvolvimento, autonomia e responsabilidade e resistência à pressão, atenção. Então, o aluno aprender a trabalhar com pressão, lógico, a gente já está falando ele saindo do Fundamental 2 para o ensino médio, a gente tem que guardar as devidas proporções desse avanço e essa construção aí do aprender, tá? Bom, atividades do grupo por perfil. Quem faz o quê num grupo de robótica? Nós temos 4 perfis, que é o organizador, claro, o aluno tem que aprender a organizar a caixa de trabalho dele, e o cara que é o organizador do grupo, ele vai pegar tudo aquilo que o grupo trabalhou e vai guardar, de repente, em caixas. Ele tem que aprender a ter o quê? Organização. Segundo momento é o relator. É aquele que não gosta de programar, ele não gosta de montar, ele tem dificuldade de socialização, é muito complicado. Então, o que você pode passar para esse aluno fazer, de repente? Ele vai fazer um relatório, e esse relatório é uma narrativa, tá? Nós temos o construtor, aquele que efetivamente vai colocar a mão na massa. O apresentador, terminou o projeto, ele vai apresentar para a sala todo o trabalho feito. Ele vai falar como foi esse trabalho em equipe, o que eles fizeram, e aí vai começar a mediação do professor. Quais as dificuldades que vocês encontraram? Ah, encontrei A, B e C. Como vocês resolveram essas dificuldades? Então, esse processo do professor mediador começa desde o momento que ele prepara o plano de aula, tá? E o programador, se vocês forem usar o programa. Se não, o que fica essa parte do programador? Ele pegar essa peça, esse motorzinho de Arduino e colar, tá? Lembrando que, quando você tem esses perfis nas atividades de robótica, aquele aluno que é organizador, ele vai falar, mas eu não tenho nada para fazer, eu vou organizar a caixa no final. Não, você tem sim. Você tem o envolvimento, você tem o envolvimento daquele aluno em tudo. E dado ao fato que é um trabalho em equipe, ele vai ajudar em outras coisas enquanto não chega o momento dele trabalhar.
Então, todos trabalham dentro desse contexto, ok? Bom, as atividades do grupo por perfil, tá? Foi o que eu mencionei ali atrás. Então, a primeira coisa, como se organizar? A cada atividade, as funções devem ser trocadas entre os integrantes da equipe. Toda aula sua vai ter um rodízio de perfil. O aluno não vai ficar o ano todo ou o bimestre todo como organizador. Então, em um primeiro momento, ele começou organizador, depois ele vai passar para o apresentador, depois vai para relator, depois ele vai para programador, porque ele vai circular nesses perfis, ele vai construir um novo conhecimento, tá? Ele vai estar trabalhando novas habilidades. A situação problema, que é o aprender a pensar, tá? A situação problema, ela é parte de um todo complexo, e ela parte de uma proposta de um problema real. Então, a partir do momento que eu estou colocando a minha aula, o que eu quero trabalhar? Projeto integrador. Qual é a dificuldade? Pessoal, qual é a dificuldade? O que vocês acham que nós podíamos falar? Vamos falar um pouquinho sobre o Covid? O que a gente poderia estar desenvolvendo? Eu quero desenvolver um robô que, de repente, ele detecte o Covid no ar. Mas é tão impossível assim? Ele tem que ser empreendedor, ele tem que ser criativo, tem que ser envolvente. Ele tem que ser algo que ele começa a fazer e que ele faça com o quê? Com paixão. Isso que é importante. É trabalhar, estudar e aprender com paixão. Então, situações, problema do aprender a pensar são extremamente importantes. E toda aula vai gerar situação, problema. Terminou a aula? Terminaram antes? Pergunta. Pessoal, vamos para o desafio da aula? Até agora está fácil. A gente desenvolveu, criou, tivemos 4 semanas, trabalhamos. Agora nós vamos para o desafio da aula. Qual vai ser o desafio da aula? Você, professor, já vai pensar no desafio. Como que eu sei qual é o melhor ou qual não é o tão bom assim desafio? Depende da sua turma. O professor conhece essa turma, aquela que é mais ativa, aquela que é mais rápida, aquela que tem alguma dificuldadezinha, aquela que tem problema de entrosamento na sala. Então, o professor vai aproveitar os momentos de desafio da aula para estar trabalhando essas características da sua turma, tá? Bom, a quem se destina? A todos os alunos e a todos os professores, tá? Faz parte desses projetos integradores, então você pode usar a ferramenta que você quiser. O que é uma receita legal? São as coisas que eles mais gostam de fazer. Então, quem é o professor mais legal da escola? Tá? Sempre foi assim, é o professor de robótica. Por quê? Porque ele mexe com Lego, tá? Ele mexe, de repente, com jogos, ele está mexendo com computador. Então, mas, poxa, os alunos ficam naquela briga, não, eu quero ir, tem aluno que não vai, tem aluno que só sempre quer ir nessa aula. Por quê? Porque você está colocando um modelo de educação tecnológica. Então, todos os professores podem ser legal, todo professor pode ser bacana, todo professor pode ser um cara diferente, desde que ele coloque aquele algo mais na aula dele, ok? Bom, como escolher a situação, problema a ser proposta? Sempre aquilo que é baseado nos problemas do mundo real, entendendo que nós estamos trabalhando aí com alunos que são protagonistas, ok? E como todo protagonismo, trabalha a autonomia, trabalha a criticidade, trabalha o desenvolvimento do indivíduo, trabalha o socioemocional. Então, nós trabalhamos várias coisas que estão dentro do BNCC e que você alinha com o seu plano de aula, através dos códigos das matrizes de reconhecimento que eles têm, ok? Bom, como avaliar por meio de situação-problema? É o processo. Começou no primeiro momento, passou o desafio, vai entrar com os alunos. Pessoal, nós estamos procurando um tema aí de um conteúdo de uma aula, nós vamos trabalhar com robótica. Qual que vai ser nosso tema? O que vocês sugerem? Não é o que você sugere, é o que eles sugerem, porque nós nos adaptamos, diferente deles. Então, conversem junto, vejam o que pode ser feito, o que pode ser desenvolvido, o que pode ser projetado e como que nós vamos estar interagindo esse conteúdo. Bom, quais são as competências que esse educador de robótica tem que ter? Lógico que a gente tem essas competências em outros momentos, tá? Mas eu estou dizendo o que é uma competência de um professor de robótica. É uma capacidade de incentivar para orientação vocacional. Eles vão acabar descobrindo o que eles querem atuar no mundo real, o que eles querem fazer a partir do momento que eles estão estudando e respondendo a uma situação, problema e entendendo um novo desafio. Aceitação dos erros como uma fonte de regulação e progresso. Ou seja, teve um erro no grupo, não tem problema. Então, o aluno tem que parar com aquele negócio de por exemplo, o meu helicóptero não girou a hélice.
Por que não girou a hélice? Eu vou ficar com uma nota ruim? É essa coisa de nota, essa tradição de nota, aquela situação toda que a gente já sabe como que funciona. Então, é assim, é a mediação. Não, você não vai ter uma nota ruim porque só a hélice não funcionou. Sabe por quê? Porque você aprendeu como colocar o motor certo agora. Então, a mediação é extremamente importante. Valorização da cooperação entre alunos em tarefas complexas. Capacidade de explicar e ajustar a ação didática. O que é isso? Está chegando ali numa segunda aula, você está vendo que o projeto está com dificuldade de rolar na sala. O que está acontecendo? Como que você pode ajudar? O que é interessante nesses projetos é que, como você tem um feedback constante, você consegue intervir. Então, a todo momento, você pode dar um novo olhar para o seu projeto ou adequar alguma situação que não ficou muito bem. Tá? Então, o seu momento de intervenção desse feedback é constante. A capacidade de engajar-se no trabalho, evitando ficar como um árbitro ou avaliador. Então, essas são as competências que se busca em professores de robótica que trabalham ao longo desse processo. Essas competências também são observadas no Ensino Maker, por exemplo, também são observadas no trabalho com STEAM, é o que a gente busca desse professor. Tá? Bom, com relação aos alunos, o que eu tenho? Ambientes de aprendizagem, que, lógico, remetem à ludicidade. Materiais, quaisquer um. Eu posso trabalhar com sucata, com motor, com sensor, com kit educacional, a partir do momento que você entende a metodologia, tá? O envolvimento pedagógico, ele aumenta o interesse no conteúdo, ele trabalha a criatividade, o engajamento, a interação, resolução de problemas e cooperação. Com relação ao desenvolvimento pessoal desse aluno, trabalhamos leitura, escrita e oralidade, trabalhamos o raciocínio lógico, matemática, computacional, autoria digital e aprendizagem criativa. Olha esses dois termos que foram escritos em 2004, autoria digital e aprendizagem criativa. Veja como que a gente já estava falando, a gente já entende que isso fazia parte do ambiente escolar. Bom, as habilidades com ensino de robótica, criatividade e imaginação, trabalho em equipe, aprender dos erros, autoestima, pensamento crítico, espírito empreendedor, adaptação ao futuro, autoavaliação, é extremamente importante o aluno entender como foi a performance dele nesse processo, motivação pela aprendizagem e desenvolvimento de novas formas de comunicação. Bom, o que eu tenho nessa relação, quando eu estou falando da robótica? Eu tenho 3 coisas muito importantes dentro dessa relação, desse conteúdo. Eu falo sobre educação empreendedora, eu falo sobre metodologias ativas e sobre o processo de criação. A robótica, ela te traz essa questão do melhor dos mundos dentro de uma sala de aula, onde você consegue trabalhar através da contextualização e os seus conteúdos, tá? E isso vale não só para Fundamental 2, ensino médio. A gente está falando também do ciclo do Fundamental 1, os ciclos iniciais, ok? Bom, agora nós vamos para o Lego Digital Designer. Bom, Carla, mas e aí? Eu não tenho Lego na minha escola, não existe perspectiva de ter, e estamos na pandemia, estamos no ensino virtual. Como que funciona isso? Vou mostrar para vocês. O que é o Lego Digital Designer? O Lego Digital Designer, ele é um software, ele é um programa, é um software livre, e ele trabalha justamente com essa coisa do desenho, ou seja, ele tem uma pegada lá em AutoCAD, que é desenvolvimento e engenharia. Ele é um programa que é feito para computador, ele foi desenvolvido pela Lego Education, tá? E ele roda em qualquer sistema operacional, em qualquer plataforma. Segunda coisa importante, ele é gratuito. Você não paga nada para usar ele, tá? Não tem direitos autorais. Ele entra dentro daquele nosso conceito de objeto de aprendizagem. Ele é reutilizável. Por quê? Eu criei um primeiro arquivo, a qualquer momento eu posso mexer nele, eu posso disponibilizar. Roda sim no Windows 10. Ele roda também, ele funciona. Ele oferece projetos que são pré-determinados e inacabados. Então, eu tenho 3 perspectivas para usar no programa. Eu posso criar algo totalmente novo. Eu estou pegando 2 peças de Lego e estou juntando. Eu posso pegar um projeto já pronto na internet, que eu vou mostrar para vocês quais são os sites que vocês baixam o projeto pronto, e você pode trabalhar e desmontar esse projeto inteirinho, tá? Você pode pedir para os alunos criarem algo novo. E vocês já podem ter um projeto feito virtual, de tal maneira que, se vocês têm a peça física, você vai partir do virtual.
Uma quarta coisa muito legal que o Lego Digital Designer tem, ele te cria um manual de montagem automaticamente dentro do programa. Vou mostrar para vocês. Eu fui lá, comecei a montar alguma coisa, expliquei, os alunos estão montando. Como que eu sei o passo a passo para chegar naquela montagem? Ele te gera um build instruction, ele te gera já um manual de montagem. Então, assim, ele dá várias ferramentas, o melhor dos mundos para você trabalhar no virtual. Quais são as peças de Lego que eu posso usar? Pessoal, são todas as peças de Lego. Elas são mais de 3.000 peças que vocês podem usar. Tem as mais comuns, como os blocos simples, até aquelas mais sofisticadas que estão trabalhando, por exemplo, com roldanas, com polias, com rodas. Bom, vou abrir aqui para vocês o site que eu separei para vocês verem de relação, tá? Vou sair aqui. Tá dando para ver aí, Marlon? Tá sim, tava no mudo. Beleza, ó, então vamos lá. Eu separei aqui para vocês, depois eu vou passar para o Marlon. Aqui tem um manualzinho muito simples, que ele fala sobre as ferramentas. As ferramentas são aquelas que são consideradas as ferramentas mundiais de informática. Até Ctrl+C, Ctrl+V, Del. Então, ele tem uma forma de trabalhar muito tranquila, tá? Que trabalha com alinhamento nos comandos da Microsoft Education, ou seja, o Word, o Excel, PowerPoint. Então, você consegue trabalhar todos esses comandos básicos, tá? Vou deixar isso aqui, vou passar para o Marlon também. Eu vou fechar por agora, tá? Estou mostrando para vocês que aí eu vou passar para vocês poderem estar consultando. E eu vou mostrar o seguinte, nós temos aí um site que se chama bricksave.com. Reparem que nesse site aqui, vocês têm um monte de montagem de Lego. Ó. Gente, é muita coisa. O que funciona aqui? Eu tenho duas opções. Quando eu sei que eu preciso dessa montagem para o Lego Digital Design? Se eu olhar aqui, ele tem um bloquinho azul na frente que vocês estão vendo. Toda vez que eu tenho um bloco azul desenhado da Lego LDD, significa que eu posso trabalhar com esse software. Eles disponibilizam isso gratuito. Então, como que eu posso entrar? Como que eu posso estar usando essa montagem para amarrar na minha aula? Ele tem uma opção aqui do lado, ó, que é para você baixar a imagem. Ele te dá o suporte para o plano de aula. Então, você pode trabalhar o contexto que você quiser dentro daquela proposta. Então, é só clicar aqui, ó, baixar o LCX, vou clicar aqui, ó. Ele está baixando aqui embaixo. E lembrando, quando a gente trabalha com os arquivos do Lego Digital Design, a extensão dele é LXF, que é da Lego, ok? É Lego Extended File. Então, toda vez que a gente ver uma extensão na internet com LXF, significa que ela pertence a Lego. E eu posso abrir esse arquivo em qualquer momento no programa, tá? Quero, Carla, trabalhar com ensino médio, eu quero um robô mais legal, uma coisa mais sofisticada, eu quero cara de robótica mesmo. Então, tá bom. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar, por exemplo, esse robô, deixa eu ver aqui, ó, o Enterprise, vou clicar nele. Ele vai me trazer esse robô aqui montado. E aí, ele vai passar sobre as especificidades dele. Descendo aqui, ó, eu tenho instruções, ó, ele aqui, ó, o LDD, o Lego Digital Design. E eu tenho o PDF. O que é o PDF? É o passo a passo que você pode imprimir. Mas, quando você coloca e carrega esse arquivo desse robô para dentro do programa, ele já vai gerar também um manual de instruções. Lembra que eu falei para vocês? Uma instrução de montagem, tá? Vou abrir agora aqui o Lego Digital Design. A partir do momento que vocês baixam ele, olha aqui embaixo, ele está mostrando, ó, ele tem um leguinho azul. Ele é gratuito, você entra na plataforma, baixa ele, tá bom? Vou abrir aqui de novo. E ele vai te trazer essa tela inicial. Essa é a tela inicial do programa. Então, o que você tem nele? Você tem o Digital Designer, vou clicar aqui primeiro. Ele está me trazendo aqui exemplos simples que podem ser feitos com Lego. Então, por exemplo, ó, eu tenho esse carrinho aqui de Lego, ok? Um carrinho de bombeiros. Eu consigo montar esse carrinho de bombeiros que eu tenho aqui, ele físico, ali dentro do LDD, tá? Então, o que acontece? Aqui eu tenho montagens livres, eu já carreguei algumas para vocês verem. Eu vou apresentar primeiro de tudo a plataforma, tá? Aí eu tenho o Mindstorms, tá?
o que é o Mindstorm? São esses robozões que a gente já tem ele montado, que nem vocês viram, ó. Esse aqui é um robô que eu posso estar trabalhando com ele já dentro da categoria do Mindstorm, que é a tempestade na mente, tá? É como criar um robô, como adequar e como se movimentar, tá bom? E eu tenho, finalmente, uma terceira opção, que é o Digital Designer Extended. Por que esse Extended é legal? Ele utiliza os dois tipos de método, tanto a parte da robótica com Lego sem motor, como com motor. Então, ele é muito interessante, principalmente quando a gente trabalha nos anos iniciais, tá? O infantil, as crianças adoram. Gente, eles fazem isso muito rápido. É muito rápido que eles montam. Eu vou abrir aqui, eu vou clicar, eu vou abrir o primeiro projeto, eu vou escolher, veja, eu coloquei aqui o Arco do Triunfo, montado com Lego. Eu tenho também aí um robô, e eu tenho também aí um robozinho, uma coisinha mais simples que eu separei. Então, quero criar um arquivo novo. Vem aqui, ó, Free Build, tá? É construção livre. Então, eu vou clicar aqui. E a primeira coisa que eu vejo, eu tenho uma área de trabalho aqui do Lego Digital Designer. Essa aqui é a plataforma de trabalho dele. O que essa plataforma tem? Repara que ele tem todos os furinhos, todas as bolinhas do Lego. Então, eu consigo rotacionar, ó. Estou clicando aqui na setinha. Vou para cá, ó. Ele gira para o lado que eu quiser. Isso significa que eu tenho uma visão 3D das minhas montagens. Mexendo aqui no botão do mouse, ó, eu aumento a perspectiva, minha plataforma, ou eu diminuo. E para mim começar a montar isso, eu vou partir de uma coisa simples. Vou para o menu Bricks. Ele tem aqui, ó, várias pecinhas de Lego. Então, eu tenho, ó, para selecionar, marco com o ponteiro do mouse e arrasto ali para minha base, tá? Ó, venho aqui. Ele já vai colocando essa peça aonde eu quiser. Vou descendo aqui. Olha o que eu tenho de bloco. Ó, eu tenho blocos duplos. Posso estar colocando aqui, ó. Reparem uma coisa. Quando eu tenho um bloco de Lego e esse bloco se conecta, ele muda a cor. Por quê? As peças de Lego, elas são feitas para se encaixarem. Então, eu vou dar um exemplo. Eu vou pegar aqui esse bloco vermelho e vou colocar ele aqui em cima. Perceberam que ele fica verde? Se ele está verde, significa que ele deu o quê? Ó, encaixe. Deixa eu ver melhor isso aqui, ó. Estou girando, ó. Vou aumentar. Ó aqui, meu trabalho com Lego, ó. Tá percebendo que os blocos vão se juntando? Vou olhando aqui o que eu tenho mais em perspectiva. Vou diminuir. Vou pegar esses blocos de 3, que é o famoso bloco 1x3. Ó, quero colocar ele aqui em cima, ó. Ele já mostrou verde. Carlos, se eu não conseguir conectar, ele vai ficar parecendo desse jeito. Ele não vai colocar nem vermelho nem nenhuma cor, tá? Vou clicar aqui. E aí, eu vou construindo, gente. Eu empilho o bloco, eu separo o bloco. E assim, as crianças adoram. Todos eles adoram. Porque o Lego, ele tem uma explicação psicológica, né? No formato das bolinhas e no formato das peças, né? É aquilo que te remete a um conforto emotivo. Por isso que Minecraft e Lego fazem tanto sucesso. O formato dos blocos, psicologicamente, ele te remete a lar, conforto, família. É aquilo que você faz confortavelmente. Veja, o que é importante é sem medo de errar, tá? Então, ó, vou passando aqui, estou mostrando tudo que tem aqui para vocês. Olha quanto bloco, gente. É muita coisa, ó. Ele vai embora. Nós temos mais de 3.000 peças aqui dentro para trabalhar, tá? Errei na montagem. Eu não quero que o bloco fique ali. O que eu faço? Olha a setinha do undo aqui, ó. Vou clicando, eu vou tirando tudo aquilo que eu mexi. Quero voltar? Setinha para frente, ó. Percebam que eles trabalham com aqueles comandos que são os principais, tá? Aqui em cima, o que eu tenho? Eu tenho uma base que são de ferramentas de trabalho. Para trabalhar com essa base de ferramentas, eu vou voltar lá na nossa abertura e eu vou pegar um robô pronto, tá? Por conta do nosso tempo. Clico aqui na casinha, ó. Vai querer salvar o seu programa? Quando você salva ele, ele já te grava na extensão LXF. E ele vai te perguntar onde você quer gravar. Ele mostra tudo isso aqui para vocês, tá? Vou colocar aqui, ó, Save. Ele vai abrir. E ele vai perguntar, ó, aonde você quer gravar? E olha a extensão que ele coloca, LXF, tá? Vou dar cancelar. Vou voltar lá para a abertura dele.
Vou pedir para não salvar. E agora eu vou pegar uma montagem assim mais sofisticada. Vou pegar o Arco do Triunfo. Baixei ele, ó, ele me carrega o modelo. Olha o Arco do Triunfo pronto. Posso ver ele de várias formas diferentes, ó. Posso adequar o ângulo dele, quero ele mais perto, ó. Posso diminuir, como eu quiser. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o bonequinho de Lego que está aqui. Cliquei nele, quando ele está verdinho claro, assim, um azulzinho mais fosforescente, significa que ele está selecionado. Eu vou vir aqui para cima nessas ferramentas. Eu tenho aqui, ó, múltipla seleção de ferramenta. Se eu clicar nela, veja, ele não desmarcou meu bonequinho verde. Eu venho aqui e marco aqui. Porque é uma múltipla ferramenta, tá? Vem aqui, ó, ferramenta de conexão. Essa ferramenta é interessante quando a gente não está conseguindo ter uma visão boa da montagem. Significa, veja que ele tem uma estrelinha. Aonde eu posso conectar a minha peça de Lego? Ele já marca isso daí para você, tá? Então, ó, tudo isso aqui que está rosa, ele está dizendo o que para mim? Não dá para conectar. Por quê? Porque o espaço já está ocupado. Se eu quiser vir aqui em cima, veja, essas peças, elas não têm os encaixes do Lego. Então, ela já vai mostrando tudo isso daí para mim. Diferente de outras situações que eu posso ter aqui. Veja, cliquei na peça do meio, ele me marcou tudo como verde, porque ele está dizendo que o projeto todo está o quê? Conectado. Conectei e montei tudo. Está dando algum problema que minha montagem não está encaixando. Então, eu venho nessa ferramenta, eu quero ver se eu conectei tudo certo. Conectei tudo certo? Olha, ó. Ele escaneia tudo e joga no verde. Aonde não está certo, ele vai colocar aquele rosa que vocês viram, porque aquilo não está conectado. Ela tem rastreamento, a ferramenta, tá? Vou clicar aqui, seleção por cor, tá? Vou dar uns ESC aqui, tá? Vou para a seleção de cor, ó. Eu quero selecionar todas as peças de Lego que sejam... Vou pegar essa cor aqui, ó, cinza. Ele me selecionou somente a base, por quê? Porque a cor da peça é cinza. Se eu selecionar aqui em cima, ele vai me mostrar todas as peças que são dessa cor. Então, veja que o professor do Fundamental 1 consegue trabalhar as cores, tamanhos, formas, dá para trabalhar legal essa questão de formas geométricas para os alunos, tá? Eles podem construir, olha só, gente, tem aulas assim fantásticas de matemática que eu faço junto com os professores que a gente constrói as formas geométricas com Lego. Os alunos têm que descobrir, Carla, mas ele vai ter aquele biquinho em cima, ele tem aquela biqueira, ele tem aquele triângulo. Por quê? Porque ele está em peças, tá? Vou dar um ESC aqui, pronto. O que mais eu tenho aqui? Eu tenho isso aqui, Clone Tool. Eu quero pegar uma peça, muita peça, gente, é mais de 3 mil, eu posso me perder, mas eu quero uma outra peça igualzinha a essa que eu já montei. Vou pegar essa aqui, tá? Vou clicar ela, olha a peça aqui, ó. Ele já pegou o quê, ó? O bloco para mim. Deixa eu vir para cá. Peraí, coloquei. Ó, para mover, eu posso pôr ele em qualquer lugar, tá? Vou botar aqui na frente. Veja que eu encostei aqui, ó. Ele tá me dizendo que tem encaixe, porque tá verde. Tá? Eu vou vir aqui na frente. Vou acertar aqui para vocês darem uma olhada no ângulo. Opa, virei demais, espera. Ó aqui a minha peça. Por que ela tá rosa? Porque ela não tem o quê? Nenhuma peça encaixada, tá? Lembrando que aquilo que a gente sempre fala, tecnologia tem que ser testada, programa tem que ser experimentado. Então, entra lá, monta umas coisas, você quer saber se a sua montagem tá legal, se aquilo vai virar? Coloca os seus filhos para montar nisso. Ele vai montar aquilo rapidinho e você vai ter o quê? Você tem um laboratório experimental. Ele vai falar assim, nossa, pai, é Lego. A partir do momento que você falou a palavra Lego, gente, o teu aluno já sai pulando, porque eles adoram, tá? Vou mostrar agora aqui, nós temos, ó, o baldinho de tinta. Vou selecionar essa peça aqui, vou clicar aqui nesse baldinho de tinta. Peraí, que ele não tá abrindo. Aqui, ó, paleta de cores. Eu posso pintar o bloco. Olha de novo o Fundamental 1 aí. Vou escolher uma cor bem diferente, vou pegar vermelho. Eu escolho a peça, ó, eu tô só mexendo em cima. Eu vou deixar como vermelho, ó, meus 2 bonequinhos, aqui e aqui. Eu posso fazer o que eu quiser, tá?
Vou clicar aqui. O Hide Tool, ele esconde a sua barra de ferramentas, tá bom? É bom não optar por isso no começo para a gente não se perder, porque aí depois você vai ter que vir aqui, ó, na caixa de ferramentas, no Toolbox, para você poder habilitar. Vou mostrar uma coisa muito legal que os alunos piram nas aulas. Então, olha só, eu estou aqui com a minha montagem, tá? Aqui em cima, nós temos 3 modos de apresentação do Lego. O primeiro deles é o F5, que é o modo de construção. O modo de construção é esse que a gente está agora, ok? Digamos que terminou a sua montagem. Eu vou clicar naquele do lado, modo de visualização. Cliquei nele, olha só o que ele dá para mim. Ele joga a sua montagem em qualquer cenário. Vou dar um exemplo. Aqui, ó, nesse globo, eu posso mudar o fundo dele. Então, aqui eu estou no espaço. Aqui eu estou mais ou menos num deserto. Veja que ele muda o som também, de perigo. Eu já vou explicar para vocês por que o som é de perigo, tá? Por que é aquela coisa de, meu Deus, o que vai acontecer? Esse aqui é nas montanhas, ventando. A gente gosta muito de trabalhar quando a gente fala em construção com vento, tá? A água, dá para trabalhar os animais, dá para trabalhar a parte de ciências, tá? Voltei aqui para o espaço. Tá vendo esse filminho do meio que tem uma bombinha que ela vai explodir? Vou mostrar para vocês o que ela vai fazer. Ela explode a sua montagem inteira, todas as peças soltam, aí seus alunos ficam enlouquecidos, vão falar, professor, você explodiu meu arquivo, aí você vai falar para ele, não, mas veja, olha, gente, mágica, ele conecta tudo de novo. Por que ele... chorar. Oi? Eu já ia chorar. Então, mas os alunos ficam preocupados, falam, professor, mas a minha montagem, eu estou há 3 semanas montando esse arco do triunfo, então, mas agora sabe o que a gente vai fazer? Para ninguém perder a receitinha do bolo, ó, eu venho aí em Building Guide Mode. Eu vou reconstruir. Ó, estou gerando o meu passo a passo dele. Ele gera toda a sequência de montagem. Então, você nunca vai ter um aluno que na aula vai falar, eu não sei fazer isso. Talvez em um primeiro momento, é sempre legal você gerar um desse. Que é para o aluno entender como ele conecta, mas, gente, eles vão se ambientar, isso daí, em 30 minutos está ambientado com a ferramenta. Eles pegam isso muito rápido, tá? Olha só, ele me gerou 132 passos, porque é uma montagem grande, tá? Ó, vou clicando aqui com o botão, essa aqui é aquela minha peça que estava solta, lembra? Que eu mostrei para vocês, ó. Tudo que eu coloquei lá, ó, ele vai montando. Isso quer dizer que eu posso ter uma montagem pronta, posso pedir para ele alterar e posso montar algo do zero. Que eu também consigo estar trabalhando isso, tá? Bom, como toda ferramenta, vocês têm que mexer. Ela é muito fácil, ela é básica. Gente, é setinha para cima, setinha para baixo, direita, esquerda. Tá? Fora isso, é mouse. Quero voltar, Carla, lá para aquele trecho onde eu estava. Como é que eu faço para voltar? Dá o ESC aqui, ó, gerando o seu guia em HTML. O que ele está dizendo isso aqui para você? Que você consegue salvar isso aqui automaticamente em PDF e você pode mandar para os seus alunos. Tá? É uma outra coisa que a ferramenta propicia para vocês, tá bom? Deixa eu ver. Eu acho que acabou nosso tempo, né, Marlon? Tá perguntando se eu posso salvar, ó, não vou salvar, tá? E ele vai abrir novamente. Eu fechei o LDD. Peraí, deixa eu ver aqui para vocês, só para ver como é que ele fica na primeira abertura. Peraí, gente. Aqui, ó. Vou abrir ele. Ele é um software leve, ele não é pesado. Tá? Vocês estão conseguindo ver aí ele abrindo? Sim. Ó, ele está carregando os modos, ó, Lego Digital Designer 4.3. Ele tem versão para todos os sistemas operacionais, ou seja, para toda a plataforma gráfica, tudo aquilo que é o Windows, tá bom? Quer um robozão mais diferente, um robô assim, que vai mostrar para a gente uma montagem, está trabalhando esses robôs que nem eu mostrei para vocês, é só vocês entrarem. Ele está processando, tá? Ele tá pesado aqui. Porque eu estou trabalhando com 3 monitor, tá, gente? É por isso, mas ele seleciona aqui. Peraí que ele está respondendo. Bom, mas eu acho que deu para vocês terem uma ideia. O importante é mexer na ferramenta,
Ele tem inúmeras possibilidades, e é legal que vocês vão conseguir ter... todas as peças de Lego estão dentro... Sim, todas as peças de Lego estão dentro do programa deles. Já faz uns 3 anos que a Lego Education não lança uma atualização de versão, tá? Mas essa versão que eles colocaram, que é o 4.3, ela é interessante porque ela já fecha para todos os sistemas. E se tiver um problema com um sistema operacional, você sempre vai ter a opção de ir nas versões anteriores. Então, você não tem problema de incompatibilidade, tá? Isso é importante. E é aquilo que eu falei, ele não pega espaço do seu computador, ele não deixa ele pesado. Aqui, para mim, ele está pesado porque eu estou com 3 monitores, eu estou com a internet, a gente está aqui dentro da chamada, então, realmente, ele está demonstrando, tanto é que ele não está abrindo o arquivo aqui, tá vendo? Ó, ele continua processando, mas é por conta disso, tá? Porque eu estou num ambiente muito carregado, tá? É o meu que está. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Não sei se tem alguma outra pergunta que o pessoal quer que eu responda. Eu separei algumas aqui, mas a professora já foi meio que respondendo no desenvolvimento. Mas, assim, incrível, né? Só, assim, para a gente refletir as possibilidades. Eu já fiquei assim, ó, querendo soltar os alunos para fuçar no negócio, né? E depois, a partir do momento que eles fuçam, começar a trabalhar, que já imaginei criando espaços literários ali, né? Não, dá para fazer. Nossa, incrível. Marlon, você monta o que você quiser. Para a Carla, de matemática, ela pode estar trabalhando com frações, quando ela... Gente, é assim, é Lego, tá? A gente não pode desmerecer o Lego, tá? Quando a gente fala, o Lego é caro, a gente entende tudo isso, tá? Mas é aquilo que eu falei, é Lego. O Lego, você trabalha tudo que você quiser, tá? O professor que trabalha, de repente, com música, ele pode estar montando, de repente, um teatro dentro do Lego, ele pode estar trabalhando os alunos e pode colocar os bonequinhos, gente, do Lego. Aí que os alunos enlouquecem, que podem andar com aqueles bonequinhos na plataforma. Você escolhe o bonequinho, escolhe a roupa, escolhe o chapéu, escolhe a cabeça do bonequinho. Pensa no Lego todinho desmontado. Vocês têm essa opção. Faz sucesso isso aqui na aula virtual? Muito. Os alunos deixam de entrar na sala virtual? Não deixam. Carla, como que ele vai fazer a apresentação do projeto? Você libera a câmera para esse aluno na sala virtual e ele vai explicar como que a turminha trabalhou. Ah, mas eles não trabalham em grupos? Que é grupo da sala virtual. Dá para a gente fazer isso. Então, você separa aquela sala e o aluno só faz a reunião, só faz o trabalho com aqueles alunos, tá? O Zoom, por exemplo, tem essa opção. Eu trabalho muito com isso em formação. Ah, dá para trabalhar em grupo? Eu trabalho em grupo no virtual. Separa a sala para cada um deles, eles propõem, eles preparam, eles fazem o plano de aula, alinha com o BNCC, e eu ainda passo para os professores fazer as montagens com Lego Design. Então, todos eles apresentam no final. Então, veja, gente, a tecnologia é uma coisa fantástica. O que a gente tem, o que a gente precisa é perder o medo. Então, veja, aquele que diz assim, pô, mas vou trabalhar como robótica com Lego? Tá aí como você trabalha robótica com Lego. E olha que, gente, é muito legal. É muito legal. Eles montam, eles explodem a montagem, depois faz de novo, pinta os blocos. Ah, me fala onde que está a terça parte de alguma coisa. Ele vai lá, ele me marca o bloco. Ah, tem uma coisa que é legal. Não mostrei aqui para vocês. Bom, mas já vou falar. Vocês têm 2 opções no Lego que ele grava você fazendo a coisa. E você manda para o professor. Então, o aluno está... deixa eu ver como é que ficou. Ah, ele está pintando tudo que... eu quero que você me marca 3/4 aqui. Ele vai lá pintando, ele vai. Pega, aí tá bom, agora eu quero o trabalho final do grupo. Ele tem a foto, ele tem a câmera. O aluno tira e ele vai salvar no formato que ele quiser, PDF, DOC, RTF, e ele manda para o professor. Então, dá para o professor avaliar aquela parte final? Gente, também dá. Também dá. E o trabalho ao longo do processo, o professor vigiando todas as salas de trabalho, circulando virtualmente. Eu espero ter trazido algo diferente para vocês. Uau, super diferente. Bem super legal, incrível, né? Gostei bastante. A gente tem que pensar, a professora comentou isso enquanto falava dos projetos, mas eu gostaria de reafirmar que o Lego, né, ele é uma ferramenta.
A metodologia é você quem vai escolher. Se é uma metodologia híbrida, se é aprendizagem baseada em projetos, se é baseada em problemas, se é você que escolhe, e a partir disso você direciona a sua avaliação, o seu processo avaliativo. Teve uma pergunta, professora, que é legal. A Josiane perguntou se ela tem um ventilador e se ela poderia utilizar, reaproveitá-lo, o motor, para algo assim, dentro da robótica. Bom, agora eu vou falar por mim, tá? Eu vou falar por mim. Todo mundo brinca que o professor é aquele que passa na esquina, encontra 3 canudos e põe no porta-mala do Corsa, né? Sim. Eu tenho um Corsa, gente. Então, é assim, tudo aquilo que quebra na minha casa, quando eu vou na casa de alguém, isso é ruim de professor de robótica, né? Quando a gente vai na casa de alguém, e alguém fala, isso aqui é uma porcaria, a gente não vê, eu vou jogar isso daí fora. Eu falo, gente, joga não, dá para mim. Eu levo. Então, é assim, se você pegar o motor do ventilador, por exemplo, pega a chave de fenda, abre atrás, você vai ver que não é necessariamente a placa, é o condutor, tá? Tudo bem que você vai falar, Carla, mas aí já é muito técnico. É que eu fiz engenharia robótica. Então, eu mexo com solda, eu gosto dessas coisas, né? Então, eu abro tudo, vejo, eu coloco lá o multímetro, eu vejo se está passando corrente. Está passando corrente, eu estou ligando ferro de solda. Eu vou soldando, eu vou ligando e eu vou usando o motor. Esse liquidificador que eu mostrei para vocês, ele tem um motor forte, porque é um liquidificador. É ele que consegue dar uma ajuda no peso do liquidificador. Tem que ser um motor bom, senão ele não sai do lugar, tá? Coisas leves vocês conseguem fazer. Esse motorzinho que eu mostrei para vocês aqui da aranha, tá? Esse aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês. Esse motorzinho dele aqui, eu tirei ele de um computador. Então, assim, ele não está queimado. O que estava queimado era a placa do computador. Os insumos, né? As peças, elas estão. Então, colocando ele aqui, ó, gente, soldei 2 fiozinhos e coloquei um botão só para ficar bonitinho, que é para a aranha não pular toda hora. Então, ó, coloquei um botão aqui para fazer uma graça para os alunos. Olha, gente, vamos ligar. Olha a aranha. Ó, o que eu coloquei aqui atrás? Ó, eu emendei um pedacinho de clips aqui atrás, ó. E aqui eu deixei, ele tem a base que encosta aqui é maior. Eu peguei um parafuso desse mesmo computador. Então, toda vez que ele encosta, ele trepida. Então, ele pula. Então, a aranha anda. Tá? É a mesma coisa da escova de dente, da cabeça da escova de dente. Aquele motor é menor. Pega celular quebrado em casa, não importa que a placa está queimada, ele tem o vibracal dentro. Coloca, dá 2 soldadinhas, coloca aquela bateria pequenininha de relógio, gente, tá feito. O que eu uso muito é aquelas cápsulas de máquina de café. Sabe que o pessoal coloca a cápsula e esvazia, fica o café lá dentro? Eu pego aquilo ali, tudo aqui nos bancos perto da minha casa, todo mundo já sabe, eu vou lá e peço as cápsulas, eles guardam para mim. Aí eu vou, a gente parece catadora, né? Mas eu vou lá... Ai, gente, é terrível. Aí eu vou lá e falo, gente, vocês têm as cápsulas? Carla, vem aqui que tem 3 sacos de cápsula. Você vai lá no banco, que eles servem os cafezinhos? Aí eu chego em casa, eu corto a parte de cima, lavo ele, tiro o pó de café que ficou lá dentro, e aí o que eu faço? Eu passo aquilo para os alunos colocam um motorzinho desse aqui dentro, que tem vários formatos, tem redondo, quadrado, gente, tem tudo. Eu coloco um redondinho lá dentro, coloco 2 olhinhos em cima, coloco isso aqui na parte de baixo, e quando eu ligo ele fica pulando, e ele mexe o olhinho. Os alunos enlouquecem com aquilo. E assim, é tudo material que é jogado fora. Então, assim, gente, dá para aproveitar tudo que vocês tiverem. Aquilo que está queimado, fala com o maridão. Fala, maridão, abre aí atrás para mim, dá uma olhada. O marido são loucos para inventar essas coisas e eles abrem tudo e não montam nada. Então, assim, só fala para ele, ó, tá aqui a chave de fenda, é verdade, gente. Que os maridos, quem tem, já sabe que eles são assim, né? Aí eles vão lá, eles desmontam tudo, você fala para ele, olha, monta. Ah, mas não está funcionando, vamos trocar. Não, não troca, você solda. Aí ele vai dizer assim, não sei soldar, então pelo menos desmonta para mim. Pega uma chave estrela, abre. Gente, eu pego o motor de tudo. É que aqui agora não está. Eu montei um robô. Eu acho que muitos de vocês devem ter assistido. Lembra daquele seriado Perdidos no Espaço? Que tinha um robô do Dr. Smith, que falava lata de sardinha. Lembra disso? É naquele lá que era da década de 60. Eu montei aquele robô, o B9 dele, e eu montei aqui a parte de cima dele com capa de botijão, usei tinta spray prateada, enchi ele de luzinha de LED, coloquei um sintetizador de voz de um celular quebrado, e ele anda em cima de 2 latas de tinta vazia. Eu botei correia de motor de carro. Então, assim, eu saio pegando coisas, alguém falou, olha, quebrou uma correia. Eu falo, dá.
Sim, e eu uso tudo. Então, eu tenho um lado aqui na minha casa que é cheio. Sabe aquele marido que é técnico de informática, que um dia você fala para ele, eu quero tudo isso no lixo, e ele não joga nada? Então, é assim, eu uso tudo aquilo que eu tenho, gente, tudo. E vou montando. E esse robô anda, ele fala, ainda botei som nele, e ainda ele conversa, ele fala, oh, meu Deus, você me dá dor de cabeça. Aí tinha a voz dele, igualzinho, né? E atrás dele eu botei aquele negócio de sair gelo seco para uma feira de ciência. Então, parecia que você estava no Perdidos do Espaço. Os pais foram lá, abraçavam o robô. Gente, ele é enorme. Ele é grandão, ele tem 1,90 m, o robozão. Então, em cima, que tinha luz dourada, eu peguei negócio de luz de casa, sabe? Como é que se fala? Lustre, redondinho. Eu comprei aqueles baratinhos e botei o fio de LED vermelho, então ele fica mudando de cor, parece que está girando a cabeça. Gente, é assim, e é tudo com coisa fácil. Lógico que você vai falar, eu não sei soldar. Não tem problema. Procura motorzinho que já está funcionando. Você consegue fazer sim, você vai gostar, tá? Incrível. A gente poderia ficar aqui falando muito tempo, né, Carlinha? Falando e fazendo, né? Sim, nossa, eu estou realmente encantada. E você falou de um ponto que me chama muita atenção, é uma metodologia que eu gosto muito e que muitas vezes, principalmente na matemática, ela é vista com olhares diferentes, que é a resolução de problemas. Muitos professores, eles tendem a achar que trabalhar com a resolução de problemas é você pegar uma situação, um problema ali do Joãozinho que comprou 5.000 laranjas e trazer para o seu aluno resolver, aplicar uma fórmula e solucionar. Mas é muito além disso. É você buscar um problema real, uma coisa que realmente pode acontecer com aquele aluno e não tem uma fórmula certa, um caminho correto. Então, você pegar os caminhos, pegar todas as possibilidades que eles vão trazer. Às vezes, não só na matemática, às vezes nessa questão que a professora colocou de montar o robô. Então, assim, olha, eu preciso montar uma área de Lego dessa forma. Como que eu faço para montar isso? Eu preciso montar um tetraedro em 3D, eu preciso montar isso ali no Lego. Que peças que eu posso utilizar? Cada aluno vai ter um pensamento, vai ter uma peça para utilizar, vai ter uma forma de organizar. Sabe? Você fala, preciso construir um triângulo retângulo. Vai sair um diferente do outro, cada aluno vai ter uma forma diferente. E é isso que é a resolução de problemas, a gente pensar por todas as estratégias, todos os espaços e instigar esse compartilhamento, porque os nossos alunos, querendo ou não, eles são muito pobres ainda nessa autonomia. Quando você traz um problema, algo que ainda não foi trabalhado, a primeira coisa é falar, eu não sei resolver isso. Eu vou falar, como que eu vou utilizar isso? Falar, professora, passa a fórmula no quadro. Aí ela vai falar, não tem fórmula. Sabe? Não tem uma fórmula. Como você resolveria essa situação? Porque é isso que ele vai precisar. Ele vai precisar resolver as situações do dia a dia. Então, esse trabalho, ele traz uma autonomia, traz uma confiança muito grande para o seu aluno. Ele se sente parte daquilo. Nossa, imagina construir um Lego, construir um robô. Ele vai falar, eu fiz um robô na aula de matemática, eu fiz um robô na aula de ciência. E é assim, né, cara? É criatividade. O professor conhece a disciplina, ele sabe, exatamente, né? Você já sabe qual é a maior dificuldade deles, né? Então, quando você faz Exatamente, como você conhece, você já faz a proposta usando a ferramenta, sabendo que vão ter vários resultados, mas essa é a forma que se organiza o cérebro dele. Quando a gente fala em neurolinguística, é como se organiza, né? É como que ele pode contribuir para a sua aula. E é aquilo que eu falei, gente, para aula de matemática, os professores adoram, aula de física, aula de química, a gente constrói moléculas com ele. Agora, veja, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu faço exatamente a mesma coisa no Minecraft. Mas por que os dois são tão próximos, né? Porque quem criou o Minecraft, o Notch, ele sempre montou Lego. Então, quando ele criou o Minecraft, por isso que é tudo bloco quadrado. Tem um porquê. Por que esses dois encantam, né, tanto? Porque pega essa mesma linha ativa da psicologia, que é aquele conforto, saber montar, é a sensação de realização, né, que a gente sente em família, né? Incrível. Outro ponto também, mas que é importante, desculpa, Marlon, só... Pode falar, Carlinhos. Essa questão quando você fala de entender a dificuldade da turma, porque às vezes isso pode ser interpretado de, eu tenho uma turma que tem essa dificuldade, então eu vou pegar mais leve. Tipo assim, essa turma, esse aluno, ele tem dificuldade, vou pegar mais leve. Mas é justamente ao contrário, você vai pegar naquela dificuldade.
Se eu tenho Sim. uma turma que ele tem problema, uma turma que não está se socializando, eu vou criar uma atividade de que eles vão enxergar a necessidade de se socializar. Se eu tenho uma turma, eles não têm uma turma que eles têm um raciocínio lógico muito bom, mas na hora que chega num problema, eles têm essa dificuldade de dar um pontapé inicial. Então, eu não vou iniciar um problema com um pontapé inicial e eles trabalharem na zona de conforto. Muito pelo contrário. Eu vou pegar uma situação em que eles vão precisar dar esse pontapé inicial e depois eles vão desenvolver isso com a facilidade que eles têm. Porque aí aquilo que inicialmente era uma dificuldade, o aluno vai fazer essa superação. Então, muitas vezes, a gente tem esse pensamento errôneo, porque eu também já pensei dessa forma, sabe? Uma turma vai mal na primeira avaliação, eu puxo para fazer a recuperação com outra perspectiva. Não. Eu vou mudar a perspectiva, mas bater exatamente da tecla onde foi o maior porcentagem de erro anterior. Claro, com toda uma retomada, para que eles vençam essa barreira e não vão sempre saindo pela culatra, pela facilidade que eles têm maior. Porque quando sair para o mercado de trabalho, quando sair para o mercado científico, eles forem trabalhar em questões acadêmicas, não vai ser não vai ter sempre só o caminho fácil. E aí a gente trabalha com esse aluno que ele sabe lidar com essas frustrações. É muito incrível. E nem sempre estão comentando aqui, que seria muito bom um aplicativo desse que não precisa comprar. Gente, ele é gratuito. Estou reiterando para vocês, eu falei lá no começo, a ferramenta não é paga, tá? Ela é gratuita, assim como quando você vai programar os robôs de Lego, o programa que faz a programação, tá? É onde você programa, ele também não é pago. Ele é gratuito, você acha na internet para baixar, tá? Então, não tem que ter essa preocupação de, mas é caro, como é que eu vou precisar comprar? Não precisa, tá? Ele é gratuito. E ele é muito simples de usar pelo fato dele ser gratuito. Ele não exige que você tenha muitas habilidades tecnológicas, tá? Ou o tal do letramento digital. Ele é o básico que você usa, tá bom? Incrível. Gente, tudo tão incrível, tudo tão incrível. Eu já estou com os livros. A editora mandou ontem para mim os livros didáticos do novo ensino médio e assim, todo incrível, todo lindo, com trilhas todas baseadas em projetos incríveis. Eu fico imaginando tantas coisas, mas infelizmente a gente está chegando no nosso tempinho final. Como a professora Carla disse, né? A professora Carla Lokiziki disse, a gente tem que mexer. Não há fórmula mágica. Tá, eu vi ali algumas pessoas comentando, né? Eu não conheço. Gente, na internet tem muita coisa, né? Pra gente. Eu falo que a metodologia a gente não encontra, né? Mas no tutorial de como mexer na ferramenta, enfim, coloquei também o link ali do site da Classmaker. Professora Carla Lokiziki, ela tem curso de Minecraft, ela tem curso de Lego, ela tem curso de robótica sustentável. Dá uma acessada lá no classmaker.com.br/cursos, coloquei aí para vocês, que lá tem todo o informativo, coloquei o Instagram dela aí também. Olha, eu fui abusado, coloquei até o Instagram. Coloquei o Instagram ali também, podem entrar em contato com ela, que ela tem toda ali curso dentro da Classmaker que pode auxiliá-los a aprofundar nisso também, tá? Olha, deixa eu falar uma coisa que a Carla vai achar interessante. O Marlon conhece ele, o Benê. Sim. O Benê, ele é professor de música, gente, ele tem 67 anos. Ele já está aposentado. E ele voltou a trabalhar. Eu estou finalizando sexta-feira que vem um curso de robótica que foi de 120 horas. Então, toda sexta-feira a gente tem aula. E o Benê, com o LDD, com Lego Digital Design, ele montou um super projeto para as aulas de música dele, igual que ele fez quando ele fez o curso de Minecraft. Ele montou a Sala Vila Lobos com o Lego Digital Design. E os alunos dentro colocam os bonequinhos deles e eles estão montando as ferramentas que eles gostariam de tocar. Então, veja que tudo é mexer, aprender. Gente, e o que é pior, o que é mais importante, gente, é querer. Se você não querer, não adianta, tá? Não vai funcionar, né? E tem que botar a mão mesmo, não pode ter medo de tecnologia. A gente sabe que a gente escuta muitas pessoas, eu escuto muitos professores falando para mim que pegou pavor de tecnologia, porque quando pede para o filho ajudar o filho, explica uma vez, aí a pessoa tem uma dificuldade, o filho já grita, eu já te ensinei, Então eles falam assim, cara, eu tenho pavor, eu tenho medo de pôr a mão no computador. Eu falo, gente, não é para ter medo, né? Por isso que nós temos uma área, né, de estudo que se chama andragogia. É como ensinar as pessoas que têm uma certa idade. Tá? E a gente sabe que muitas vezes os que são mais novos, às vezes não tem muita paciência. A gente fica nervoso, né?
Então, assim, não tem que ter medo. Você vai lá, coloca a mão e faz. Gente, não vai explodir o computador. Você pode apagar uma coisinha ou outra. Você vai lá, você baixa de novo. Tá na internet, gente. Você baixa o sistema operacional, volta tudo do jeito que estava. Então, assim, o pessoal fala, eu tenho medo de apertar, queimar. Não vai queimar, gente. É um processador, ele não queima. Então, assim, vamos colocar a mão, vamos aprender, vamos mexer. Quer dar uma aula legal de Lego? Entra primeiro, dá uma estudada, porque, assim, aquilo que você está estudando, assim que você mostrar para os seus alunos, eles vão sair montando em 20 minutos. Tenham isso em mente. São nativos digitais, gente. É geração Z. Eles vão montar muito rápido. E se eles chegarem para vocês e falarem, olha, professora, como que faz isso? Não tenha medo de falar, olha, eu não sei, mas quer saber? Vamos sentar aqui que nós dois vamos descobrir. E aí você vai me explicar. Por quê? Porque é uma troca de conhecimento a sala de aula. Não tem poder absoluto na sala. Não é para ter, tá? A gente diz que não tem, mas enfim, a gente sabe que tem situação, mas não é para ter. Então, assim, é o que o Marlon falou, mexe, vai lá, abre o Lego Digital Design, quem quiser, quem tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem, gente, eu respondo todo mundo, não importa. A pessoa está com dúvida, sendo ou não, perguntou, eu sempre respondo. Quem me conhece sabe que eu falo isso, eu vou lá, eu entro e respondo as perguntas, tá? Eu ajudo. É isso aí. Mas assim, então eu agradeço, professora Carla Lokizzik, por ter se disponibilizado a vir aqui falar, apresentar, porque assim, eu também era super leigo no assunto, super gostei, eu já manuseei ali, quando eu fiz o convite à professora, ela mandou as instruções, eu manuseei um pouquinho ali a ferramenta é bem simples, gente, ela é simples, tá? Ali alguém colocou do mão na massa. Eu sempre falo assim que o mão na massa a gente pode fazer sozinho em casa, né? Uhum. Porque a ferramenta, ela é uma ferramenta responsiva. Se não dá para encaixar, não dá para encaixar e ela vai te dar um aviso que não pode encaixar, né? E aí você vai mexendo e vai... É igual quando a gente aprende a mexer num PowerPoint, igual quando a gente aprende a mexer num Word, é igual quando a gente aprende a mexer num celular. Compra o celular, ninguém lê manual de instrução de celular. Pega o celular e mexe, né? Então, vamos mexer no celular. Eu sempre brinco com os meus alunos quando eu estou ensinando manual de instrução. Eles falam assim, para quê, professor? Ninguém lê. E é uma verdade, né? É rara a pessoa que compra um objeto tecnológico que vai ler aquele calhamaço, né? Ou quando você compra o carro e vem com o manual do carro. Aqui que lê, né? Ninguém lê, então, ninguém lê. Ninguém lê, né? Então, a gente precisa testar a ferramenta. Querem um exemplo da tecnologia? Você está andando com o seu carro, acendeu a luz laranja no painel. Nunca acendeu. Aí você olha para aquilo e você fala, meu senhor... Aí você encosta o carro, aí você olha aquele desenho, meu Deus, essa lâmpada com tudo expressando assim, surpresa. Você fala, me dá o celular. Você entra no Google, coloca assim, lâmpada laranja no painel do carro. Gente, já está lá. Significa que uma lanterna sua está com má conexão. Aí você fala, beleza, a gente pode continuar dirigindo. É bem isso. Então, porque você não vai pegar o manual. Você pega o quê na hora que deu problema? É o celular, gente. E normalmente o manual fica no porta-luva, né? E o manual está no porta-luva. Como custa caro o carro com manual, a gente recolhe o manual para vender porque vale R$5.000 do carro. É verdade, gente. Vocês sabem disso. Quando vocês vão vender o carro, o cara fala assim, tem manual? Em boa condição. Ele quer aquele livrinho, que ninguém quer saber daquele livrinho. Ele quer o manualzinho. Então... Eu não sei nem onde fica no meu. Porque se acender a luz, eu vou tirar uma foto, mandar para o marido e falo, posso andar ou não? É isso. Eu entro no Google, identificar imagem. Eu entro no Google, coloco a imagem e falo, é isso. Eu vou lá e já clico. Com 2 cliques eu leio qual é o meu problema. Então, assim, gente, é questão realmente da gente experimentar. Tá bom? Exatamente. Professora Carla, então, muito obrigado novamente. Professora Carlinha Sacani, estava aqui na mediação durante todos os 4 dias. Eu vou contar, porque eu sempre coloco ela no fogo. Ela dormiu demais hoje e ela perdeu o horário, porque ela chegou com essa... Agora ela fica toda vermelha, mas eu coloco na roda mesmo. Passa vergonha nas brincadeiras. Mas é assim, eu também, eu não julgo porque eu não dormi, porque eu não dormi. Não dormi porque eu ainda não dormi. Passei a noite preenchendo o livro de chamada, conselho de classe daqui a pouco. Mas é isso aí, a vida de professor é isso, é viver no perigo. Eu falo que a vida de professor é viver no perigo. Mas assim, muito obrigado a você que esteve aí participando nesses 4 dias. Lembrando,
Esses 4 dias são 4 dias para ser reflexivo, para a gente mostrar as possibilidades e você ir em busca. Eu falo que é igual o pai e a mãe, né? Pai e a mãe dão o caminho, né? E aí a gente segue ali dentro das perspectivas. Então, eu desejo a vocês um excelente finalzinho de semana, descansa a cabecinha. Esse material vai ficar depois lá, professora Carla, vou pedir para ela encaminhar para mim, por favor. Vou disponibilizar também ali os acessos ali da Classmaker, que é ali onde a empresa da professora Carla, sobre ali educacional também, tem esse cunho educacional para vocês acessarem. Então, assim, muito obrigado e com certeza, mas com certeza mesmo, a gente se vê numa próxima formação. Um beijo para todo mundo e até lá, pessoal! Beijo, tchau, gente.